sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viana Pod. Eu sou a Bruna Mensa, sou empresária e tenho uma agência de marketing digital aqui em Viana do Castelo. Aqui do meu lado está minha parceira de vida, de mesa, dos negócios. Isso aí, pessoal. Meu nome é Caola Pinheiro, para quem não me conhece. Como a Bruna falou, somos CEOs aí da Beck Digital e do Guia Comercial de Viana do Castelo. Já vou até deixar aqui uma chamada para você, que é comerciante, tem um comércio, uma empresa aqui em Viana, ainda não está no guia, entre em contato com a gente, que é o hub aqui dos comércios de Viana, e vai ser um prazer receber você, a sua empresa, nessa estrutura do guia, né? E hoje estamos com uma convidada muito especial, que deu mais de 500 visualizações numa live. A gente nunca tinha passado por isso, Verdade, né? Eu tenho certeza que vai ser. Tô com as expectativas lá no alto, pessoal. Quem será? Eu vou falar um pouquinho primeiro da nossa convidada. Ela é advogada, tem mais de 20 anos de carreira, ela atua aqui em Portugal, atua também no Brasil, e ela é especialista em direito do trabalho e de imigração. Então fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar várias dúvidas sobre o direito do trabalho aqui em Portugal, né? E sobre imigração também, que a gente está vendo uma fase onde a gente precisa muito do apoio e do auxílio de uma advogada, né? Então, com vocês, Daniela Polido. Seja muito bem-vinda. Olá, meninas. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder participar. É incrível. E agora, conhecendo vocês pessoalmente, a energia é incrível também. Que bom. Muito presente. Então, eu sou a Daniela Polido. Aqui. São mais de 20 anos de carreira na área jurídica. No Brasil, eu atendia pequenas empresas, trabalhei muitos anos em escritórios, mas foi a proximidade com o pequeno empresário que faz os meus olhos brilharem, né? A oportunidade de poder participar e ajudar a construir um sonho é incrível. E ao vir para Portugal, eu falei, poxa, eu acho por que não continuar, né? Acho que faz parte quando a gente planeja a imigração, a gente tem que planejar em todos os sentidos, né? O emocional, o pessoal e o meu profissional também foi bem planejado para chegar aqui. Pra vir pra cá. Faz quanto tempo que você tá aqui em Portugal já? 1 ano. Um ano. Portugal, muito bom. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Já é direto para Viana. Sim, Viana tocou meu coração. É mais uma vianense aqui com a gente. Não, e a história é incrível, assim, de como que eu vim parar aqui, né? A gente, quando resolveu vir, né, imigrar, como a gente começou a pesquisar cidades, como todo mundo faz, ver YouTube, e eu comecei, daí a gente começou a definir região, né? Vai pro norte ou pro sul de Portugal? Sim, é a primeira coisa. Primeira fase. A primeira fase. Nós tínhamos 2 certezas, que nós não queríamos Porto e não queríamos Lisboa. Igual a gente queria fugir dos grandes centros. Né? Até pelo motivo de eu ter migrado, então essa era 2 certezas que eu tinha. E daí a gente começou, norte ou sul? Então, começou a divisão primeira coisa. Daí um fator muito relevante foram escolas. Daí a gente começou a pesquisar escolas no norte e escolas no sul. Sim. No norte começou a se destacar. Então, definimos norte. E daí começou a ver as cidades próximas e enfim. Até que um dia meu marido falou assim, olha, Dani, não tem como a gente decidir o nosso futuro pelo YouTube. Então você pega um avião, vai conhecer, passa uma semana, a gente contratou uma empresa de relocation para organizar as coisas, porque vem com criança, com... A gente também. A gente fez a mesma coisa, mas a gente por conta de pet. Então assim, a gente tomou esse super cuidado. E daí ele falou assim, você pega um avião, passa uma semana, vamos né, fazer uma lista dos lugares possíveis, e daí você vai. E daí imagina aquela responsabilidade de, tipo, daí meu marido assim, mas eu falei, por quê? Eu falei assim, porque se não der certo, a culpa vai ser sua e não minha. Nossa, obrigada por responsabilidade. Já arrumou um modo expiatório. Entendeu? Daí, né, aquela história, daí eu vim pra cá com aquela sensação, pedindo, né, eu não sou uma pessoa muito religiosa, sabe, mas eu acredito muito no universo, na lei da atração, né, que pensamentos bons trazem coisas boas. E eu falei assim, por favor, me dá alguma coisa, algum sinal que toque seu coração ali, né? Quando eu achar a cidade certa. E assim, até arrepia, porque eu estacionei o carro em Viana, eu parei, não sabe aquela pracinha que tem perto do Colégio do Minho? Uhum. É uma graça. Sim. Eu parei o carro lá, no que eu saí do carro eu comecei a chorar.
O sinal realmente veio. Você pediu, o universo te dá. E não foi a primeira cidade, o primeiro lugar que eu conheci, tudo. Mas foi o único que aconteceu. Mas assim, isso. quando eu pisei, eu falei, é aqui. Você É aqui que sentiu. a minha família vai ser feliz, é aqui que a minha família vai ser acolhida. Eu não sei explicar. E Que de legal. lá pra cá, tudo se encaixou. Então a gente achou um apartamento pra arrendar, do jeito que a gente queria, no Ai, que local que a legal. gente queria. Então, sabe quando As coisas foram tudo se acontecendo. encaixa. tudo se... Assim, a gente não teve... Assim, a gente às vezes até se assustava, eu e o Gui, né? A gente se assustava, tipo, está dando tudo muito certo. É. O que será que espera a gente depois? Certo, Não, sabe? mas é. E foi assim que a gente veio para Viana. E eu sou extremamente grata, né? Sim. A cidade que acolheu a minha família. os Acolhe meus até filhos, hoje, né? acolhe, Muito acolhedora dá a cidade. oportunidade, sabe? Eu acho que é incrível, assim. Eu tenho uma gratidão, assim, enorme por Viana. E ela, o símbolo dela fala, parece que eu nasci aqui em outras Exato. vidas. A É uma gente coisa também muito comenta isso, estranha. é muito engraçado, né? A gente também fala, parece que eu nasci aqui, sabe? Me sinto Eu me tão sinto em vianense casa. mesmo. É. A gente né? fala até que a gente é vianense, e também foi um acaso a gente vir pra cá, Isso. né? A gente ia pra Exposente, É, eu falei e pra ela. como a gente também fez o processo com relocation, apareceu um apartamento em Viana E a do gente Castelo. falou, a gente começou a falou, olhar, assistir no YouTube. Meu, será que esse lugar realmente existe, né? Nesse paraíso. A gente é um pouquinho mais louca, porque a gente não conhecia É, nada. A gente veio mesmo veio. sem, vendeu carro, casa, tudo que a gente tinha estruturado. Sem conhecer nem Portugal, então a gente E uma parte importante é que a gente veio com visto, né? Isso faz muita diferença, isso é Sim. muito importante, muito legal. Até dela falar que Sim, com tem muitas certeza. pessoas vêm na loucura, nada contra quem faz essa loucura. Porém, é muito mais difícil, né, pra quem vem dessa forma, né? Acaba porque assim as oportunidades ficam limitadas, Verdade. né? E daí uma experiência de morar fora acaba sendo uma experiência ruim, né? Então eu sempre falo para todos os meus clientes assim, planejamento é a chave do sucesso da imigração. Sabe? Concordo. E eu falo, planejamento não é só financeiro, é um planejamento emocional, é um planejamento legal, porque você tem que ter todo o artefato jurídico, né? Sim. Para estar aqui de uma forma legalizada. E o emocional, para você Inventar tudo, né? A lidar com tudo pra isso. lidar com tudo, vir com o coração aberto, né? Para tudo que o mundo pode oferecer, mas ao mesmo tempo resiliente que às vezes pode não encontrar pessoas tão legais no caminho. Exatamente. Mas é uma minoria, né? É uma minoria. concordo. É por isso que a gente isso. fala, muitas pessoas perguntam também, né, pra gente, mas como é? E a gente sempre fala, cada um tem uma experiência. É Não muito dá difícil, pra você né, pra você planejar a sua vinda pra cá se baseando na experiência de outra pessoa. Cada um tem uma Então, história. O que a gente pode falar sempre é se planeje. É. Que tem mais chance de tudo dar certo. né? Exato. E o resto você vai ver quando chegar lá. É assim que funciona. A gente vê que hoje em dia, até para abrir uma conta no banco, que é uma coisa É super mais simples, difícil. e a pessoa que vem sem nenhum tipo de visto, Não ela funciona. acaba tendo muito mais dificuldade até para abrir uma conta. Como ela vai trabalhar e outras coisas que tem que Sim. fazer no decorrer, né? E antes tinha, as pessoas ainda vinham assim mais na loucura porque tinha manifestação de interesse. Ah, é. Como que ficou esse processo para essas pessoas que estavam esperando e agora foi retirada, as pessoas Perderam, não... como que Como é? que vai acontecer? É o que eu falo, não existe uma regra geral para nada. Tudo pode né? mudar, tudo pode Primeiro que a legislação ela está mudando de uma forma muito rápida e a todo instante, então você tem que acompanhar. E para cada pessoa você tem que analisar de uma forma muito individualizada. Por quê? Porque você tem que ver assim, quando que a pessoa chegou? Foi antes ou depois do fim da manifestação de interesse? Sim. A pessoa que chegou antes, ela já estava recolhendo para a segurança social, ela já então assim, por que não foi dada a entrada antes, né? Então, você tem que pensar todas as possibilidades que a legislação permite para uma regularização. Então, eu não tenho como falar o que fazer, porque eu tenho que analisar, porque assim, a internet é uma ferramenta muito, muito potente. Então, às vezes, você dá uma orientação que pode gerar uma expectativa em quem ouve. Verdade. Então, é difícil você orientar, tenho que fazer ou não tenho que fazer. Para todo problema existe uma solução. Sim. Né? Só tem que pensar, tem que agir, tem que ser diligente, não pode deixar chegar uma ordem de expulsão ou de Isso. saída, né?
saída espontânea do país, isso você não pode chegar a esse ponto. Mas é buscar, assim, tem muitos profissionais muito qualificados e buscar uma pessoa que te gere credibilidade, confiança, porque é o futuro da sua vida, da sua família, dos seus sonhos, né, dos seus projetos, então tem que... Acho isso muito legal dela falar, até porque o que acontece hoje? As pessoas pegam muita informação de uma outra pessoa que não tem tanto conhecimento, vai no achismo. E as pessoas não têm essa responsabilidade na internet. Que é uma coisa muito importante até delas falar, porque, por exemplo, se eu não seguisse a Dani, eu começaria a seguir agora só por essa fala. Sim. Porque, por exemplo, tem muita gente que posta que não sabe e ela não trabalha nessa área. Então, as pessoas que querem fazer essa parte de migração ou que estão aqui, eu acho extremamente importante você seguir pessoas que vão te passar a verdade. Advogados ali, né? que vão falar baseado na lei. Isso. Né? Não pessoas que estão ali falando, eu consegui fazer tal coisa de tal forma. Vai lá que você... Tem que né? ver porque como que a pessoa tá aqui, né? Com que visto que ela tá. Então, ela tá num processo diferente do seu. Então, Exatamente. E eu digo eu vou até mais longe, né? É porque a lei, ela é uma questão muito subjetiva. Sim. Então, ela depende muito da interpretação. Então, às Sim, vezes, também. você vai pegar um advogado que tem uma interpretação com relação à lei que acha um caminho diferente, né? Verdade. Ou que tenta, né? Enfim, é uma série... Ou aquilo que é urgente para um pode não ser urgente, né? Para outro. Então, assim, eu penso assim, no direito não existe certo e errado. Tudo existe depende. E eu sei que é meio... legal Pra gente saber existe certo disso, e né? errado, Porque a né? gente acha assim, não, tem a lei, é assim, assim, assim. Não, mas E pra não. tudo tem uma brecha, vamos dizer assim, né? Não é uma brecha, eu não digo brecha, eu digo interpretação. Você consegue... Porque você De consegue... você avaliar aquilo Uhum. e ter um ponto de vista diferente do que outro Por isso advogado que o teria. advogado sempre tem a solução para qualquer problema, né? Buscar uma solução e você vai interpretar a lei de acordo com o interesse do seu cliente, daquilo que você tem que defender. Então, eu acho assim, o advogado é incrível, por quê? Porque você pode estar num dia do lado de uma mesa de um autor, discutindo uma questão, e no dia seguinte está discutindo algo totalmente contrário, porque você não está defendendo o seu ponto de vista. Muito difícil, Você está né? defendendo o ponto de vista do seu cliente. Muito né? interessante. Difícil para mim é ser juiz. Porque o juiz é o cara, né? Ou a mulher é o que tem bate o determinar. martelinho. Exatamente, a pessoa que vai ter que olhar duas versões muito com bastante argumento técnico, sim. né? E vai ter que decidir aquilo que dentro da convicção dela que é aquilo que se sobrepõe, aquilo que ela entende que é o correto, né? Em que momento da sua vida, se você viu que você era boa nisso? Por exemplo, para ser advogado, eu sempre falo isso, tem que ter uma oratória muito boa e ser uma pessoa que... Persuasiva, né? Isso. Então, É real isso ou é só em filme que a gente, né? Então, primeiro agradeço pelo boa. Eu falo assim, eu tô caminhando, ainda tem muito Sim. chão. Eu acho que quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada. Verdade. E que você tem que estar sempre Tem em que estar movimento. sempre Então, eu se agradeço atualizando. pelo boa, mas eu ainda acho que tem muito ainda pra percorrer. Pra percorrer um caminho. Eu já percorri, óbvio, Sim, um tem uma caminho. história, né? Mas eu acho que ainda, pra me considerar boa, talvez daqui a uns 20, 30 anos de experiência, né? Porque o estudar é o diário, quando você pega um processo, você tem que Analisar estudar tudo. tudo, né? E ver se tem leis novas, então isso é incrível. Agora, a minha relação com o direito, eu acho que eu até postei essa semana, não sei se vocês viram, Sim, eu um meme vi. de queria assim, Aham, eu sei tudo, né? Eu amei. Muito bom. porque foi até E é real aquilo? eu desde que eu não me imagino fazendo outra coisa, eu nunca me imaginei numa outra profissão. Nossa, que legal. Eu sempre quis ser, e eu nunca quis ser concursada. Sim. Não, eu sempre quis ser advogada. Então, aquilo lá foi o meu irmão que fez Muito pra mim. bom, eu Muito amei. bom. Ela fala quanto o pessoal brincava de boneca, Definiu então super ela bem. não, ela já Ela tava já no tá- Eu já imaginário. tava, eu sempre quis, sempre. Eu nunca tive dúvida, sabe? Do que fazer, como fazer. Não, eu sempre quis. E eu sou muito feliz na profissão que eu Nossa, escolhi. que legal, porque isso é uma dificuldade, né? A gente recebe todos os dias dentro da nossa agência pessoas que mandam direct. Ai, meninas, eu não me achei, eu tenho 30 anos, que o pessoal acha que 30 anos tá velho. O Brasil, não sei o que acontece. Aqui o pessoal com 80 tá surfando. Exato. É questão de ponto de vista também, né? É. Quando a gente foi sair do Brasil, as pessoas falaram assim, mas vocês vão pra Portugal? Portugal só tem velho. Eu, não, lá os velhos vivem. A gente Eles vê saem na na rua, rua, a gente eles vê têm no uma vida. restaurante. Agora, no Brasil, eles estão no SUS. Então, parece que eles, né? Na verdade, não. Que você não vê eles em todos conseguem os ter uma lugares vida porque eles ativa. envelhecem bem, né? Exatamente. Então, acho que essa é a exatamente. diferença, né? Que
o país é envelhecido. Não, as pessoas envelhecem. Então isso é bom. Falei, Isso isso é é muito maravilhoso. bom. Você morar E num lugar que as envelhecem pessoas super envelhecem, bem. né? Aqui de perto a gente vê que eles envelhecem super, super bem. Não, eu faço hidroginástica, né? Então todo dia Sim. eu vou pro ginásio, né? Ginásio aqui. E assim, 95% das pessoas que estão fazendo são pessoas, e assim, velhinhos ativos. Isso é muito legal. E, assim, e eu acho o máximo, porque elas já conversam entre elas, no vestiário é aquela bagunça de, sabe? Eu falei assim, gente, parece que tem 20, 30 anos. E eu acho tão A gente aprende interessante, tanto, né? tão gostoso, Eu sabe? também acho. Falei pra Bruna, cara, que é o melhor lugar do mundo pra você envelhecer. Porque você vê as pessoas envelhecendo. De No uma Brasil, forma não. As pessoas estão digna. partindo muito cedo. Exatamente pelo estilo de vida, o estresse. Enfim, são vários fatores. Vários A minha fatores. mãe mesmo lá no Brasil tinha um problema na coluna que mal andava. E aqui, Chegou aqui e disseram que foi. ela que sobe foi pelo escadório comigo. Foi a água Oi? de Subiu Viana. escadório. Ela já subiu escador, subiu desceu. Verdade. Aham. Eu É não uma subi promessa, ainda. ela falou, vou com você. E subiu E ela já tinha subido antes sozinha também, né? também. Ela então, subiu, assim, é eu outra não fui. pessoa. Eu falo, às vezes, é o estresse do lugar, né? Sim. Então, E querendo falou ou que a não, água daqui também de Viana, do mar, é muito boa por conta das algas. Então. Você entra no mar? Eu entro. Assim, que coragem! Minha mãe mas também. assim, no verão, né? Então, Você é muito frio. verão passado eu entrei. Eu não tive coragem. Esse ano eu ainda não, mas Nem no auge né, do verão. tá chegando o verão. É. Eu gosto. Eu acho que o mar, ele dá uma energia. Ele dá né? uma limpada mesmo, é né? incrível. Eu queria conseguir entrar aqui, mas realmente eu coloco só o pezinho e já saio correndo, porque é muito Mas eu gelado. acho que a água do mar, eu acredito também. Até no Brasil eu Sim, acreditava. tem um que poder realmente de dá de dar uma limpada, assim, né? Então, mas o que me motivou a entrar a primeira vez foi porque eu tava com os meninos. Eu tenho, não sei se você sabe, tenho dois filhos. E daí eles queriam entrar na água. E a mãe neurótica aqui, que às vezes me. Queria estar junto, ela levou junto. Deixa eu ver se é fundo, deixa eu ver se tem peixinho mordendo. É mãe, né? Deixa eu checar se tá seguro. O nome já diz, é mãe. E daí eu entrei pra ver se tava tudo bem com ele. Mas aí depois, daí eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer mais vezes mesmo. Porque Não é bom? É bom, é uma delícia. Então já entrei. Legal. E assim, é uma pergunta agora, no geral mesmo, sem entrar em alguma área específica. Qual foi a principal diferença, a maior diferença que você notou das leis no Brasil e as leis aqui em Portugal? Olha, Teve que se atualizar também com questão a estudos? as leis, elas são muito similares. Ah, é? Muito. Achei que era tão Eu acho que é por isso que diferente. Brasil e Portugal têm tantas parcerias, né? Não, porque a raiz do direito, ela vem do mesmo, Vem do mesmo Todos lugar. os países. Todos os países. Então você tem, né, a Constituição, o berço, né, da Constituição, ou ela é da Common Law, que é a britânica, dos Estados Unidos, ou é da Constituição da França, e os países foram seguindo. Então, a base legal, ela é basicamente muito... a mesma. Ela é a mesma, tá? Então, por isso que até recentemente... Conhece aí, Dani? Conhece. E por isso que assim, até recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal existia uma parceria, né, um acordo de reciprocidade, onde os advogados daqui poderiam se inscrever lá e os de lá poderiam se inscrever aqui. Legal. Porque a legislação, ela é bem parecida. Ela tem sutis diferenças e essas diferenças a gente precisa entender, mas até para poder atuar, né? Mas elas são muito, muito similares mesmo. Os princípios, a base jurídica, a base dos direitos É basicamente a igual, mesma coisa. Então, mas precisa fazer alguma prova para tirar? Não, hoje... Validar, né? Pra poder validar o diploma. alguma Hoje coisa assim? hoje precisa, por quê? Porque houve uma quebra do acordo de reciprocidade das ordens. Ah, eu vi, é verdade. Acho que faz um ano e Isso. pouco, 2 anos. Eu Foi uma lembro coisa disso. recente, tá? Então, hoje, os advogados que estão no Brasil e que queiram atuar querem. aqui, ou os aqui que queiram atuar lá, precisam fazer fazer uma prova de validação, reconhecer diploma. Sim, não é tão todo assim, simples. é mais não trabalhoso. É mais trabalhoso, é mais demorado, é mais caro, né? Então, quem teve essa oportunidade aproveitou isso, né? Mas é o que eu falo, né? Eu posso até ser um pouquinho polêmica. Sim. Mas eu entendo por que houve essa quebra de reciprocidade. Porque, infelizmente,
às vezes as pessoas vinham para cá e não tinham preocupação de se atualizar, de entender a lei aqui, pegavam uma autorização, já começavam a advogar, né, sem se preocupar, sem se preparar para consequências. aquilo, né? Então, é o que eu falo, eu não acho de todo errado, nem Sim. acho que... Eu acho que eu espero, né, que esse acordo um dia volte, mas volte num formato de uma preparação, sabe? De uma maneira... Não simplesmente você lá entrega um documento e você já sai com uma licença. Isso é verdade. Eu acho, né? Apesar de que tem que se preparar para Sim. poder atuar Exato. em outro país. Então, assim, eu sou inscrita na ordem desde 2020, Sim. né? E eu só fui começar a atuar efetivamente aqui depois que eu me inscrevi numa pós-graduação, depois que eu estudei. Mas ela é uma exceção, né? Né? Se preparando para falar assim, não, estou pronta para poder atuar aqui em Portugal. Exatamente. E é isso que todos deveriam fazer. E aquela história, eu até hoje eu estudo muito e parece que às vezes que eu sou uma recém-formada, né? Tá sempre estudando, Tô sempre estudando. E eu tenho também, acho que a humildade de falar, olha, isso eu não sei fazer, mas eu conheço um advogado que a gente pode... eu trabalho legal. Os advogados, eles que atuam aqui, nós somos uma classe bem unida, no sentido de ajuda mesmo, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, e a gente não quer também criar uma ideia de que o advogado brasileiro não está preparado. Então, a gente se ajuda. Quer escrever um nome legal, né? Exato. Existem exceções? Existem em todos os lugares. Mas a grande maioria são pessoas, assim, que são comprometidas, que estudam, né? E existe grupos, né, de estudo, de... Ai, que legal. É incrível mesmo. A comunidade né? que se apoia. Tá. Então, assim, se eu não sei alguma coisa, eu tenho a verdade de falar, olha, eu não sei, mas eu conheço um advogado que possa te Vocês ajudar. indicam. Ou então, se é uma área que eu me interesso, eu falo, olha, vamos fazer parceria, então você trabalha junto com outro advogado. Ai, que legal. Pra quê? Pra gente poder entregar o melhor pro cliente, né? Sim, porque verdade. Afinal, é tudo sobre ele, né? É sobre ele. Então, eu acho que faz parte disso e É bom que nesse caminho, né, você vai aprendendo. Sim. Né? Vai trocando E vai experiência com aprendendo outros com quem já é da advogados. área, Então é muito legal mesmo. Muito essa bom parte. saber, porque a maioria das áreas é uma disputa absurda, Sim. né? E aí eles terem essa É união. uma concorrência muito grande, então... Eu acho que a concorrência, a disputa, ela existe. Existe como em toda profissão. Todas as áreas. Mas, por outro lado, existe também aquele apoio de falar, poxa, primeiro que eu já estive no seu lugar, então... Que legal. Né? E tem alguns profissionais assim muito incríveis que se ajudam. Que fazem questão de ajudar, porque já estão até num patamar de sucesso profissional muito grande, então não se incomodam em dividir, porque já tem um nome, já tem uma credibilidade. E gosta, sabe, do que faz e quer mesmo construir um nome. Isso é muito legal, a gente sempre fala muito sobre isso. Quando a gente começa a empreender, a gente sempre tem o apoio daquelas pessoas que já estão lá em cima. Exato. E elas não têm dificuldade em te apoiar. Agora, quem tá lá embaixo que é o problema, né? Então a gente vê o quê? Quanto mais alto a pessoa sobe, é a pessoa que vai sempre te apoiar. Você nunca vai pegar uma pessoa que tá correndo, que corredor lá. Ele vai falar, vou começar a correr, e ele vai te desmotivar. Não, ele vai falar, corre, vai fazer bem pra saúde e tal. Então você vê que as pessoas que já estão fazendo é as pessoas que apoiam. E as pessoas que não estão fazendo nada é as que criticam. São as que criticam. É o oposto. Eles querem te colocar pra baixo. Exatamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, voltando para um tema muito atual, que é a imigração aqui. Todo esse caos que tá todo aqui mundo com medo, a galera tá todos, né? Não tá nem saindo de casa Tá mais. difícil pra conseguir documento, e agora saiu uma lei que quem não conseguiu vai ser colocado pra fora, coisa que não acontece. Não acontecia. Aqui. Já deve ter acontecido, né? Com certeza, em algum tempo já deve ter acontecido. Mas qual é a previsão pra melhorar esse sistema? Pra que as pessoas consigam. Aí é com a Aima, né? Mas ela é advogada, ela tem as informações antes. A gente acredita nisso. A gente quer acreditar, não. Deixa eu consultar meu advogado. Eu vou falar que advogado sabe da lei junto com porque aparece nos canais de notícias, sabe junto. E é todo dia. Sim. Nossa, eu achava que tinha uma informação Não. A lei... Vocês estão sempre se atualizando. Né? Sim, mas a lei a gente só sabe quando é publicada, né? Então, ela é publicada... E quando é publicada, ela é publicada... Já teve épocas, quando acabou a manifestação de interesse...
Nos grupos, né, de advogados que eu participo, quando acabou a manifestação, a gente acorda, tipo, 300 mensagens, entendeu? É isso aí. O pessoal Como assim? Todo mundo deixa eu falar com a minha advogada. Não comigo. Entre os advogados, porque assim, vocês viram isso, mas porque ninguém sabe, entendeu? Então, o que acontece, assim, a gente acredita que vão ter coisas acontecendo. Da mesma forma que hoje, um assunto que está bem na mídia é a questão do tempo de residência para adquirir a nacionalidade. Vai ficar Então, assim, 10 anos. Então, a gente Ninguém não sabe, mas a tendência é que sim, né? Então, a gente só vai saber quando mudar. Como vai ficar, por exemplo, a gente tem a É a permanente. maior E aí? dúvida, porque Né? Porque a permanente é por 3 anos. Aí você não né? consegue dar entrada na nacionalidade. Como que vai fazer? Vão emitir um documento. Não, você pode pedir a renovação. Dessa mesmo, de novo. Você vai pedindo a renovação Até dar os até 10 você anos. dar o tempo que a gente não sabe, né? Então, pela conjuntura política, pelo que se fala até em outros Isso. países. Então, assim, a tendência é que isso efetivamente venha a ocorrer. Agora, se vai ocorrer e quando vai ocorrer, a gente não sabe. Então, o que a gente orienta? Quem já tem o tempo, não perca Não tempo. perca tempo. Não perca tempo, porque... E a lei é da noite pro dia. É verdade. Você dorme e acorda, já mudou. Já mudou. Então, eu acho que é isso, mas não sabemos antes de acontecer. A gente sabe com todo mundo. Nossa, muito Eu louco. A gente achava sempre achou que eles tinham esse privilégio, né? É. Tipo assim, aí tá falando que vai mudar a lei e tal, vamos consultar aqui um advogado Pra Achei saber. que tinha informação antes da gente. É, antes de não, né? sair pra população, É mas não. junto. Acho que o decreto, quando é publicado... Quando não todo é mundo- antes, né? Quando você não vê os sites de notícias. Antes do advogado. É, que realmente as notícias, né, hoje em dia. Hoje em dia vai super rápido. Eu vi também eu até comentei com você, te mostrei o vídeo, comentaram que aqui na Europa vai, por exemplo, a gente tem a residência. E a nossa residência, ela pode ser trocada por uma residência em um outro país da Europa. Você já ouviu falar sobre isso? Eu acho, olha, Que é uma parceria para 2026. Eu nunca ouvi, não conheço, Sim. não sei, mas eu entendo que assim, como toda a União Europeia, eles têm um pacto muito grande de união, embora exista uma autonomia entre cada um dos países, existem diretivas, né, que caminham para o mesmo. Ela tem uma autonomia, uma autoridade, né, territorial, Sim. mas as diretivas, os caminhos, eles são os mesmos, né? E faz sentido. Eu também acho. Faz sentido isso, mas eu entendo que cada país vai ter a sua regras, norma né? regulamentadora, entendeu? Eu acho que isso vai acabar pra fazer essa acontecendo mesmo. transferência. Por exemplo, a sua residência você pode E morar mudar em em outro outro país, país. só que aí vai trocar, entendeu? Se a sua residência. Você perde o direito aqui, passa a ter no outro Isso. país. Entendeu? Eu É acho interessante, Eu né? acho que eu não sei, não conheço, Sim. mas intuitivamente faz sentido que isso tem. Aconteça. Só que isso, por exemplo, eu não acredito que isso vai favorecer quem busca uma cidadania de algum Verdade. dos países. Se o objetivo Se for eventual- nômade digital, aí a pessoa... né? Vai pulando. Porque a questão da residência é que você é uma coisa transitória, então ela pode Exato. mudar. Então, você, né, quando você adquirir a cidadania, você tem uma segurança maior para planos a longo prazo. Verdade. A residência não. A residência depende de uma autorização, de um Isso. deferimento de um pedido. E né? pode Pode mudar. Que pode acontecer. E muda muito, né? Muda O tempo muito, todo, muda gente. muito, né? Então, Não eu é uma- não sei se é interessante. A pessoa tem que É. pensar muito bem, não agir, né? Olhando por esse ponto de vista, né? É. Se você busca um planejamento aí a longo prazo. Tem com sua uma família ali cidadania, estruturada num país e sair não se vai aventurando querer assim. sair correndo para um país que paga mais, tem um salário mínimo maior, porque essa a pessoa pensa depois, assim, né? depois às vezes troca 6 por meia dúzia e tem um problema lá na frente, né? Sim. Quando buscar o Exatamente. processo de legalização, não, de se nacionalizar, né? Que eu acho que É a parte mais... é a parte mais importante. Quando a gente vai morar em outro país, a gente busca também a cidadania naquele país. Uma pergunta, por exemplo, deu 5 anos lá da pessoa com a residência, aí ela pode, não, agora ainda não é 10, né? Vamos falar no 5. É rápido essa parte para a pessoa? Não, nada é rápido. Nada é rápido, né? Então você não, fica chocada, né? não tem nada, Eles nada não é fazem rápido. processos para poder
sabe? Mas eu Pra acho que poder já faz- facilitar. Né, de caso pensado mesmo, para que a gente fique aqui. Não, olha, eu não vejo dessa maneira. O que eu vejo assim, eu acabo atendendo, frequentando bastante órgãos públicos. Sim. Eu vejo assim que Portugal tem uma estrutura para atender um número X Isso. a população. Acabou, né? De uma hora para outra vem um boom de imigrantes. Eles têm que, você tem que ter um tempo de adaptação. É óbvio que assim, existe uma razoabilidade. Eu acho que eles têm que estudar, estudar no sentido de verificar, não tratar todo mundo igual. Então, existem Sim. casos que são sérios, que às vezes envolvem saúde, Verdade. né? Então, você tem que dar uma prioridade, uma atenção um pouco especial. Mas eu vejo assim, talvez esse break seja necessário. Por quê? Porque senão vai ter um colapso mesmo. Na verdade, já tá quase, né? Tendo, porque né? realmente é tanta gente. E pra- é muito pedido, né? É É. muito pedido de cidadania. A gente está falando quantos países foram colonizados por Portugal Nossa. e tem essa possibilidade Verdade. de conseguir. Existem pessoas que é uma troca, né? Sim. Acho que há umas décadas atrás foi um boom de portugueses para o Exato, Brasil. Exatamente. Né? Agora Falei, converteu, Né? No Brasil tem muito português. Tem. Eu tenho a descendência, né? Sim. Então você teve. Então é uma coisa que Meio vai que e hoje volta, hoje né? Meio que inverteu, né? Vai Só e que a volta. diferença é que aqui não cabe o Brasil, né? Exato. Cabe um Portugal Exato. no Brasil, mas não cabe o Brasil no Mas é Portugal. questão de espaço mesmo. É verdade, né? não. Se você parar pra pensar, outro dia eu falei assim, eu tinha que fazer uma audiência perto de Lisboa, né? Daí meu marido falou assim, não, dorme em Lisboa porque é longe. Eu falei, Guilherme, quantas vezes eu ia pra Ribeirão Preto fazer audiência e eu ia e voltava no mesmo dia e tava Esqueceu, tudo né? certo, Não tem verdade. nem comparação, né? Não é? Eu falei assim, Não. é a distância. Daí ele falou assim, nossa, é mesmo, é quase que a distância de São Paulo e Ribeirão. Trajeto, né? É verdade. Então, eu acho que a gente. Eu não acho que é má fé mesmo, porque a minha Sim. experiência, eu falo por mim. Sim. Para mim, foi um país que é acolhedor, está É sendo verdade, acolhedor. muito. Muito, sabe? Então, eu não posso falar que Sim. eu acho que é um colapso mesmo de excesso de trabalho, o número de pessoas Não limitadas tem, né, a pra quantidade de atender. funcionário por aquilo sabe? também. E assim, eu sei que existem pessoas que trabalham em órgãos públicos que às vezes não são tão legais, mas em comparação com as pessoas que estão lá dedicando, tentando dar o seu Sim. melhor, sabe? Enfim, acho que a gente também tem que ter um pouco de É flexibilidade. um olhar, né, mais positivo, Um né? olhar mais pras coisas. positivo, exato. É, porque senão você vai só ver coisa ruim, vai só criticar. E aí aquela pessoa que volta pro Brasil falando mal de Portugal, né? Sendo que assim. que tem um monte. Portugal é maravilhoso, é um país Sim, realmente muito acolhedor, né? Se acolhedor. você vem realmente para construir aqui, para Fazer a coisa crescer, certa, exato. né? E tem coisas que acontecem, por exemplo, do jeito que tá para conseguir tirar o documento, afeta todo mundo, afeta quem veio com visto, quem tá no processo Sim. de É renovar porque o ela falou, documento. não existe uma. Não existe. Não separam, todo mundo é pra mesma Então, fila, quem né? tá tentando pegar o primeiro documento ainda, a residência temporária. Então, É. tem estudante que já tá quase dando prazo de terminar o curso e ainda não conseguiu pegar É. o documento, não saiu. Então, assim, É estruturar tudo são isso. coisas né? que afetam muitas pessoas e, assim, eles poderiam tentar só ver um sistema onde eles conseguissem... É porque a gente, tudo pra gente É. faz um sistema, né? Porque a gente Não, mas trabalha pra com isso. tentar separar e facilitar, sabe, o processo para algumas pessoas. Sim. Porque, por exemplo, um estudante que já tá aqui, que já veio com visto, não sei, deveria ser mais Eu facilitado o também processo acho. para ele conseguir já Porque essa pegar. pessoa investiu, né? Isso, entendeu? Então, Mas isso tem, tá? Por exemplo, quem vem com visto de trabalho, visto de procura de trabalho, dependendo da onde vem, do país que vem, às vezes já vem com agendamento na AIMA. Então, A gente veio com a agenda é. online, né? então, só que o nosso já faz 2 anos, né? É. Então eu não sei como tá o processo exatamente agora. eu acho que vem muito do país, do consulado, tá? Então. É relativo É também. relativo, não tem uma Não regra. dá pra generalizar Não tudo, dá, né? não dá. tem não. nada certo. E na parte laboral, eu vi que você postou esses dias nos stories. Pra quem não segue, já aproveita aí, pessoal, pra seguir Que a Dani, né? Eu acho que assim, o seu Instagram é maravilhoso em que sentido? Ai, obrigada. Porque eu gosto, porque realmente eu falo pra Bruna, educa. Tem É muita objetivo. informação. É, então, no assim, Instagram muita da coisa Dani. que você teria, às vezes, que pagar mesmo um advogado pra ter ali
Eu falo pra Bruna, às vezes eu falo, a gente tem uma amiga que é advogada, ela fala, vamos tomar um café? Eu falo, mas eu tenho que pagar o seu honorário ou a gente pode conversar? A gente pode conversar pra tirar umas dúvidas. Porque o advogado sofre isso, né? Todo mundo encosta nele ali, daqui a pouco já tá fazendo perguntas. E eu falo, eles não conseguem ter um momento de lazer. Não. Já percebeu? Não consegue. Todo mundo fala, mas então, eu tô passando por um caso. E aí você já tá tirando uma consultoria ali. E isso acontece muito. E aí, a sua rede social, a gente fala isso. Ela educa, ela tem muita informação útil, extremamente útil. Você fez um story esse dia falando sobre o caso de Recibo Verde. Acho muito legal falar sobre isso, por quê? Porque muita gente chega aqui, começa a empreender, abre o Recibo Verde, vai lá e contrata outra pessoa com o Recibo Verde. E o que você tem a dizer sobre isso? Qual conselho você dá para o empreendedor? Porque 90% do nosso público é empreendedor. Então, acho que é muito importante, né, de um valor absurdo, porque às vezes, por falta de informação, a pessoa acaba fazendo isso e pode se prejudicar lá na frente, né? Eu até agradeço super, né, vocês tocarem. O Instagram, ele aconteceu na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse uma advogada, porque eu sempre estava no Brasil, foram 22 anos que eu tinha meu escritório, sempre fui cliente por indicação, né? Quando eu abri o Instagram, por que eu abri, né? Porque quando eu entrei na pós em Direito do Trabalho aqui, eu tinha que criar um mecanismo para memorizar aquilo que eu aprendia. Entendeu? Então, o começo, né, bem no começo mesmo, eu nem sei se eu já paguei os posts antigos que eu fazia, porque não era, né, nem um pouco profissional. O começo é assim. Né? Mas por que o começo do meu perfil foi o quê? Por exemplo, era assim, eu terminava a aula, eu pegava aquilo que era de mais importante, que eu não podia esquecer. Deixa eu fazer um post. Deixa eu fazer um post. Foi isso, entendeu? Então, foi um exercício para me ajudar a memorizar aquilo, porque até para não confundir aquilo que era permitido no Brasil, aquilo que é permitido em Portugal. Então, o começo do meu Instagram foi isso. Mas daí, né, eu já estava planejando morar aqui, mas eu não morava aqui ainda. Então, ele fez. E nesse caminho, quando você começa a planejar a imigração, quando você tem uma data para vir, né? Sim. Porque o meu planejamento, sei lá, acho que fazem anos, né? Uhum. E quando a gente comprou a passagem mesmo, que eu falei, nossa, daí o Instagram, as redes sociais, YouTube, enfim, ele começa a te encher de informação, né, daquele país. E o que eu percebi? Eu falei assim, gente, o imigrante, né, e é óbvio que por ser brasileira, o meu foco é o imigrante brasileiro, né? Até que eu direciono muitos posts para isso, porque eu falei assim, ele vem aqui para trabalhar ou para empreender. Uhum. É esse o objetivo. Ninguém vem tirando exceções que vêm, né, com um novo sentido, mas a grande maioria vem para isso. E daí eu falei assim, poxa, todo mundo, você consegue ter muita informação sobre cidadania, imigração, né? Mas e para o trabalho, né? Eu não achava, eu comecei a procurar, eu não achava. Eu via um post ou outro isolado com as mesmas informações. Jornada semanal, 40 horas, 44. Subsídio de Natal. Que assim, que tudo bem, são pedidos, mas tem seu valor, né? Tem seu valor. Eu acho que, né, tanto que para mim também, eu falei, nossa, como assim, né? Mas eu senti falta disso. Eu falei assim, poxa, por que não dar um passinho maior? E foi aí que eu comecei a profissionalizar e pensar em construir a minha imagem aqui nessa área mesmo de direito laboral. E o objetivo, como eu já tinha uma clientela, eu já vim com clientes do Brasil, a ideia era, sei lá, eu imaginei que eu fosse ter clientes aqui com, tipo, 3, 4, 5 anos de residência aqui. E tá tudo muito rápido. E até assusta. Até assusta. E foi isso. Daí eu comecei a perceber. Falei, vamos dar bastante informação para o trabalhador. E assim, tirar dúvidas. Muitas vezes a pessoa acha que a empresa está fazendo algo errado e não está. Verdade. Entendeu? Não está. A lei aqui, ela permite algumas condições que no Brasil não são permitidas. Verdade. E tá tudo bem. Porque é que eu falo, o ordenamento jurídico do país, ele tem que ser equilibrado, né? Então, existem situações que o trabalhador no Brasil, ele tem benefícios em algumas áreas e
às vezes algumas áreas são mais rigorosas. E aqui é a mesma coisa. Sim. Então, existem coisas que aqui eu vejo muito no perfil. É porque o imigrante vem aqui só para trabalhar. É porque é diferente. Sim. É diferente. Então, o objetivo foi esse, era passar informação mesmo, para que as pessoas não se sentissem enganadas, tirassem até aquele sentimento de tipo, tô sendo explorada. Não tá. A lei aqui é assim, tá tudo certo. A informação é tudo, né? A informação é pessoa, tudo. sendo passada para trás e a pessoa tá agindo. Eu tô sendo explorada, mas De acordo com a Exato, lei. exato. É de trabalho, assim que funciona. Exatamente. É a questão dos direitos. Fala um pouquinho pra gente sobre os direitos que o trabalhador aqui tem também, e no Brasil não tem, porque muitas pessoas vêm pra cá e a gente sabe que aqui as pessoas não têm as férias igual tem no Brasil. Na verdade tem, mas é diferente, né? É Pode ir diferente. tirando, eu acho que é melhor. Pode ir tirando aos pouquinhos. No Brasil você pega 30 dias direto e sai. É diferente. Quer voltar só no negócio do Ah, é é. 25 Ah, é, só para não sim, perder. verdade, porque verdade. É uma informação. Essa a é gente muito volta. importante. A gente volta. Até porque é super importante, porque eu gosto muito de falar. A legislação, ela permite a contratação por recibos verdes. Isso. Ela permite. O que não é permitido é você fazer uma contratação por recibos verdes fraudulenta. E o que é isso? É você mascarar uma relação laboral com recibos verdes. Isso não pode. Entendeu a diferença? É muito bom Então, isso. o que acontece? Então, eu vou tentar passar exemplos um pouco Como práticos. se a pessoa contratasse um funcionário e tivesse Então, você... parecendo que fosse uma prestação de serviço, alguma coisa assim? Não, é o contrário. Então, por exemplo, você não quer seguir as regras de uma contratação formal, uma relação de trabalho, uma relação de subordinação. Você contrata por recibos verdes, só que ela é uma relação mascarada. Por quê? Porque você tem uma série de controles, uma subordinação com relação a quem te contrata, que é uma relação laboral, só que ela está mascarada por recibos verdes. Então, por exemplo, um exemplo muito prático e comum. A jornada de trabalho, né? Então, você tem quando você contrata um trabalhador, eu até brinco, você contrata ele por 40 horas semanais. Isso. Então, dentro daquele período de 40 horas semanais, você está comprando o tempo dele. Literalmente. O salário é isso. Você compra o tempo da pessoa, né? Você está trocando o seu tempo pelo seu salário, né? Então, você tem jornadas fixas, um controle maior, você não pode faltar, porque aquela pessoa está te pagando por aquele período. Então, você tem a sua responsabilidade. Já numa contratação de prestação de serviços, o que é chamado aqui de recibos verdes, tem que existir uma maior flexibilidade. Isso. A voz de comando de decidir qual o horário de trabalho, ela tem que ser das duas partes. É negociado. É negociado. Então, por exemplo, um trabalhador, ele não pode, por exemplo, numa sexta-feira falar, hoje eu não vou trabalhar. Sim. Porque eu acordei, o dia tá bonito, eu quero ir pra praia. Hoje eu tô com cólica, não vou. Não é nem cólica, assim. Porque eu acho assim, o trabalho, ele é um capítulo da sua vida. Sim. Mas ele não pode ser a sua vida, né? Muito bom. Então, eu penso assim, eu acho que todo mundo tem o direito de um dia acordar e falar, putz, hoje eu não tô bem. Sim. Sabe? Hoje eu quero... Hoje, sei lá, eu não tô com problema em casa. Eu quero... Meu filho tá carente. Sim. Eu quero ficar com ele mais um pouco. Eu acho que todo mundo teria que ter o direito de falar assim, olha, hoje eu não tô bem, né? Sim. O que acontece pro trabalhador autônomo? Ele vai chegar e vai falar assim, olha, hoje eu não vou trabalhar. Sim. E ele não vai poder sofrer uma penalização por isso. Muito bom. Agora, o complicado é quando você contrata por recibos verdes, só que daí você exige aquelas 40 horas aquelas dela. 40 horas dela. Nada impede que no contrato vocês definam até para não gerar uma expectativa errada, vocês definam, olha, a gente tá fechando aqui um mínimo de 30 horas semanais, 40 horas semanais, porque você também tem que ter controle, uma garantia, né? também do que você que vai receber, pessoa vai fazer. Do que ela vai fazer, um planejamento operacional da atividade. Então, acho que existem alguns controles. Assim, o que não pode existir é uma penalidade por uma situação, uma classe subordinação. Por exemplo, às vezes você quer trabalhar para mais de um lugar, né? Então tem gente que às vezes não quer trabalhar para a mesma empresa todos os dias. Então ela dá uma flexibilidade maior. Então isso é possível e é viável, principalmente para quem está começando algum negócio, porque é uma legislação
que permite isso, Sim, muito bom mas até, né? desde que Se você seguir ali, né? se você entender que aquela pessoa não é uma pessoa que está trabalhando subordinada a você. Não para você, né? Mas com você, Com vamos dizer você, assim. exatamente. Que Né? ela vai ter o direito de flexibilizar, ela vai ter o direito de marcar o período de descanso dela, né? Então, Sim. porque num contrato normal, o ideal é que as partes cheguem num acordo com relação às férias. Mas se não chegarem, quem determina o É o período patrão. é a empresa, né? É o empregador. Então, numa relação de recibos verdes, já não. A pessoa fala assim: não, olha, eu Tudo quero diferente, tirar em tal data. Então, assim, você não vai receber por esse dia, por Sim, esse mas período. você pode escolher. Mas você pode escolher o Escolher a período sua que data, você vai, entendeu? É. Então, eu quero terminar. Então, vocês podem chegar no consenso com relação ao tempo de um aviso prévio. Que não pode, às vezes, aqui para trabalhador, dependendo do tempo que você está trabalhando, é 60 dias. Sim. Então, vocês podem dispor um tempo diferente. Então, Fica mais flexível, é né? possível, é legítimo, só que tem que saber fazer a Tem que coisa tomar certa. muito cuidado. Por isso que é Muito bom você cuidado. realmente ter orientação, porque senão você não analisa o seu caso. Você é empresário e você acha porque fulano faz, você vai lá e faz. Exato. Ai, Só mas o vizinho da loja, da loja, então, mas tem Cada história. cada história e nem todo mundo está preparado para contratar por recibos E verdes. tá acontecendo muito, né? A gente conhece muito o empresário. E até encaminhei o seu vídeo para vários deles. Falei, ó, assiste, porque realmente é uma coisa que as pessoas não têm informação e saem contratando assim. Sim. E às vezes ela não analisou, por exemplo, a empresa dela mesma. Ó, essa pessoa pode ser por recibo verde, porque todo mundo acha que pode porque a lei permite, mas não é. Tem pessoas que não sabem, né? Não sabem, a E maioria tem não pessoas sabe. que agem mesmo para não ter toda a burocracia, o gasto todo o peso também. e o gasto que tem de ter uma empresa aberta para contratar uma pessoa, acaba levando ali pro caminho dos recibos verdes. Mas dependendo de quanto você emite com recibo verde, sai em questão de valores, sai a mesma coisa, sai né? a mesma coisa. Então, e até uma questão, assim, super importante, né, que tem a questão da segurança social, das contribuições. Então, assim, algo que eu falo muito, né, que o trabalhador de prestação de serviço de recibo verde, ele tem direito a ter um seguro de trabalho, acidente de trabalho, entendeu? Ela falou isso na live, verdade. Isso é super, assim, é algo que acaba pegando, às vezes, as pessoas desprevenidas, e você só sabe disso quando acontece uma tragédia, que você vai falar assim, meu Deus, a responsabilidade vem pra você, e você fala, mas por quê? Mas ele não é meu trabalhador, ele só... Então, é óbvio que você tem que ter cuidado, por quê? Porque para a legislação que trata de saúde e segurança do trabalho, a responsabilidade nesses dois quesitos, ela é semelhante à do contrato de prestação de serviço normal. Então, você tem que ter seguro, né? Então, é importante isso. Você dá uma consultoria, por exemplo, a pessoa começou a empreender, chegou aqui e vai começar a empreender. Ela tem esse contato com você para marcar, agendar e ter uma hora do seu tempo ali para você tirar todas essas dúvidas? Tem. E eu super aconselho isso, sabe? É melhor. Porque às vezes está preparado para decidir como você vai fazer. O que fazer? Por que eu falo assim? 90% das pessoas, elas têm boa índole e boa intenção. Sim, verdade. Né? Então, querem fazer a coisa certa. Só que, às vezes, é tanta informação que aparece na internet. E é tanta informação. Mas fulano faz isso, mas fulano faz aquilo. Tá, mas vamos entender o contexto, né? O seu caso. Então, a gente eu faço isso, eu já tenho... Analiso daquele cliente, daquele empreendedor, como que é a dinâmica, a operacionalização do negócio, para saber se essa contratação nesse formato é o ideal, ou se existem outros formatos, porque também existem inúmeros tipos de contratação. Então, você tem o contrato de trabalho a termo certo, a termo incerto, em prazo indeterminado. Então, e todos são legítimos, você não está fazendo nada de errado, só que você tem que entender cada um deles para saber qual que se adequa melhor ao seu negócio, entendeu? Realmente. A gente fala, isso é primordial, né? Porque senão você vai achando que tá dando certo, ou que tá fazendo certo, e lá na frente... A conta chega, né? A conta chega. É melhor prevenir do que remediar. Eu gosto muito do preventivo. Eu acho que o preventivo, ele é óbvio que o preventivo não evita uma fiscalização, ele não evita uma condenação ou uma ação trabalhista. Só que ele minimiza risco. Verdade. Eu acho que o minimizar risco, eu acho que
o caminho, né? Que é a grande vantagem de trabalhar de forma preventiva, Verdade. A gente é muito assim, né? Ainda mais a gente já veio com toda essa preparação, com tudo isso, vai chegar aqui depois de preparar tantos anos da sua vida, você quer fazer o quê? Tudo de qualquer certo, jeito, né? Exatamente. Por isso que a gente fala, quando você começa planejando, aí você planeja a imigração, depois você vai pra cá, vai empreender, aí você planeja como que você vai fazer, vai Porque é abrir totalmente empresa, diferente, né? vai Empreender abrir no Brasil e recibos. empreender em Portugal. Na verdade, eu vou falar, o meu foco é até outro, sabia? Porque quando a pessoa vem pra cá com a intenção de empreender, Sim. eu acho que ela já vem mais preparada. Normalmente, quem já vem para empreender, já vem com capital, Sim. já se preparou, já estudou, já pelo menos já tem um contato com contabilista, Sim. já tem já segue alguns advogados que falam sobre Na direito verdade, já tem empresarial. quase até um advogado já para te instruir Sim, tudo. Já tem advogado. Exatamente, né? O meu foco, assim, quando eu falo sobre o empreendedor, é aquela pessoa que criou, que eu até falei acho que essa semana, né? Sim, Que criou o próprio emprego, né? E daí, assim, começou a empreender, fazer acontecer. Aconteceu assim para a pessoa e o negócio começa a dar certo. Começar a dar certo, tá dando sucesso e a contratação de trabalhador é uma consequência disso. Senão você não cresce. Senão você não cresce, porque as pessoas têm um limite de tempo, limite de saúde também, Isso. faz parte, né? Sim. Então, embora eu já atenda algumas empresas que já são mais estruturadas, Seu foco é o micro mesmo. eu gosto de sentar com o dono da empresa e falar assim, vamos pensar junto Dois a sua cérebros, vida. né? Entendeu? Vamos pensar junto a sua vida? Porque era o que eu fazia bastante no Brasil também, né? Então, eu sempre gostei embora eu tenha trabalhado para escritórios renomados, Sim. empresas gigantíssimas. Mas eles já estão mais preparados, né? Vamos dizer assim. Preparados não, mas eles se informam mais. Se informam mais, entendeu? E não tem coisa mais gratificante do que você ver um cliente seu, assim, renascer, crescer, voar, É legal sabe? fazer parte, né, do crescimento e do desenvolvimento da empresa de uma pessoa. É muito legal. E faz toda a diferença. Não, e eu até brinco em casa, eu falo, ó, uma coisa é certa, as pessoas divorciam, infelizmente hoje com muito mais frequência do que antigamente, mas o advogado é sempre o mesmo, né? Os divorciados de advogado. É uma relação de confiança. Total, né? total. Então, é o que eu falo, assim, no Brasil, os clientes que eu tinha, você acaba tenho ainda, né? Não tenho ainda. Sim. Porque eles me acompanham, né? Sim. Eu consigo atuar à distância. Mas você sabe sentar com a pessoa e ela falar o seu sonho, você participar desse sonho, falar, olha, esse caminho tem esse risco. É o que eu falo, eu nunca vou dar o caminho para o cliente, porque Sim. eu acho que a decisão final tem que ser dele. O que eu coloco é as possibilidades, os riscos de cada possibilidade, as vantagens desses caminhos, e daí cada pessoa vai fazer as suas escolhas. Faz as suas escolhas, porque senão... Mas trabalha com pessoas adultas, né? Sim, então, exatamente. Ela vou orientar, vou aconselhar, mas no final a decisão vai ser sempre dela, né? Então, é isso que você quer fazer? É o que eu falo, os próprios recibos deles. Eu não aconselho para todo mundo. Sim. Mas se a pessoa fala assim, não, mas eu quero, ok. Então, o risco é esse, você tá ciente, você quer correr? Tranquilo. Então vamos fazer um contrato, né? Como você deve agir, como você deve conversar com a pessoa que você está contratando, para entender dessa diferença. Legal, ela orienta em todas as partes. E quais são as responsabilidades de quem tem uma empresa aberta, atividade aberta, né, com recibos verdes? O que essa pessoa que trabalha, que passa recibo como prestador de serviço mesmo, não necessariamente contratando alguém, quais são as responsabilidades ela começa tem que só ter? ela, né? Depois normalmente começa vai sozinha, tem que também contribuir com a segurança social, tem que estar atento ali também aos impostos. É a mesma coisa, né? A diferença é que, por exemplo, no caso do contrato de trabalho, a empresa paga uma parte, o trabalhador paga a outra. Nos recibos verdes, é só não, só porque depende do contrato que você faz. Se você fechar um contrato onde você vai se responsabilizar pelo pagamento, então assim, é uma série de questões que mas quem é o pagador para as finanças é quem emite o recibo, né? Ele que é o responsável por isso.
Você tem que ter um controle financeiro muito Tem bom que ter um também, controle né? financeiro muito bom, planejamento financeiro. Porque né? os Se a pessoa não recibos tem esse verdes controle não financeiro- exige contabilidade organizada, né? Exato. Não, então esse é um perigo. Né? Você tá aí Então, por conta. por isso, e daí você cai naquilo que eu falei, de você às vezes estar contratando uma pessoa por recibos verdes de uma forma fraudulenta, e daí Nem sim você sabe, vai ter às vezes. problema. É. Porque se você contrata uma pessoa e você começa a questionar se ela chega atrasada, você começa a questionar cobranças. aquelas cobranças normais, possíveis, né? Definir, não, você quer tirar, você quer sair, tá? Não, essa data você não pode. Então, são coisas assim que você tem que tomar um cuidado. Sim. Por quê? Porque às vezes você está usando um instrumento legal, legítimo, de uma forma errada, e daí sim você vai ter um problema, entendeu? E é por isso que é importante, tanto quem é empresário, né, buscar uma consultoria, uma Eu assessoria também de um acho advogado. muito importante E também mesmo. para quem é trabalhador, para estar ciente dos seus direitos, né? Então. Também como ela tá faz muito conteúdo para quem para é trabalhador, isso eu acho muito legal. isso é Porque muito não tem, né? interessante. As faço pessoas pros sempre dois Ela focam fala nos sobre pressão empresários. no assim. trabalho, o assédio, enfim, tudo Pra isso mulher- tem ela no fez Instagram. um vídeo que eu compartilhei muito lá no guia, que o pessoal gostou, que é falando sobre a parte de gravidez, das licenças. Então, muita gente não sabe como Sim. funciona. E precisa buscar ajuda É, especializada. até uma questão importante que é até bem diferente do Brasil é a questão da estabilidade de gestante, né? Sim, Então, no Brasil, você pode estar com um contrato a prazo, que é o contrato de Sim. experiência, se você eventualmente engravida nesse período, você pode ser. aí você já tem uma estabilidade adquirida, né? Até o final Não da pode te gestação. demitir, Não, né? Exato. você é afastado e continua sendo remunerado. Né? Então você. Aqui já não. Aqui, então, vamos lá. Vamos entender. Então vamos Como lá. funciona, Pedro? Depende muito do tipo de contratação que foi feita. Então, se você tem um contrato a termo, em Sim. tese, não é a gravidez que vai te dar a estabilidade. Então, você tem um contrato de 6 meses, tá? Sim. Dentro desse período, você engravidou. Não é porque você engravidou que automaticamente o contrato vai ter que ser renovado. Tá, Então ele por quê? pode não renovar. Ele pode não renovar. Ele Já é pode não diferente, renovar. então. Tá? Só que, o que acontece? Cabe à empresa provar que ela não renovou porque acabou a necessidade e não por porque ela conta do está- estado gravídico. Mas pelo menos ela tem essa. Porque no Brasil não existe nada. Né? No Brasil você já vai ter que Já ficar. é meio que já automático, porque a é automático. jurisprudência no Brasil já criou aí esse entendimento, né? Sim. Então aqui não. Então você fala assim, a gestante tem estabilidade aqui? Não é estabilidade a palavra, né? Sim. Mas saber se ela tem quais são as garantias. Então vai depender do contrato que ela tem, do motivo que justificou uma contratação a termo. Isso. Né, Às vezes se- só precisava realmente daqueles Daquele 6 período, meses. daqueles 6 meses. Então, É. não tem por que onerar a empresa. Exato. E se eventualmente a empresa não renovou o seu contrato, mas contratou uma outra pessoa para trabalhar no seu lugar, daí você pode se valer aí dos órgãos públicos Sim. e até do Poder Judiciário para questionar essa não renovação. E existe muito processo trabalhista, igual no Brasil, assim, que demora Não. 10, 20, até 30 anos, porque, né? Não. É E muito- no Brasil colocam muito, né? Tem gente Não, que sai é. de uma empresa e coloca no pau. É que pra vai em outra, Dani não coloca no adianta falar, porque ela é advogada, então ela olha todos os lados. A gente que pau. A gente que é empresário. eu acho melhor empreender pega o aqui histórico do que ali de lá em funcionário. questão das leis. Porque no Brasil, a pessoa trabalhou às vezes com você 2 dias e pode sair, contar o que ela quiser. E E é no óbvio que Brasil- você tem que ter... Aí depois você tem que ficar em tribunal. Todo mundo que é empresário aqui que tá assistindo já passou por um tribunal, meu amigo. Não tem como. No Brasil não é tem como. possível. Se você Porque- empreende no Brasil... A pessoa saiu, trabalhou um pouquinho com você, te coloca no pau, fala que tinha 13º. Exato. E aí você... Seria uma realidade, o ônus é todo da empresa, né? De provar se está certo ou se está errado. E às vezes você muito- pega Aqui não é históricos assim, de não é? pessoas... Não. Não, aqui eu acho que essa questão processual é uma das grandes diferenças. que Eu tem, adoro essa diferença. né? Não, Pro mas empre- na verdade. Acho que é mais justo. Então, vamos lá. Eu acho também. Eu no primeiro momento, eu até achei que fosse, mas depois você começa a entender. Analisar. Por outro lado, ele também cerceia o direito das pessoas buscarem os seus direitos. Sim, isso é Então, verdade. Eu acho que o ideal seria o equilíbrio, Impossível, quase. né? Eu acho que o ideal seria o equilíbrio, porque eu vejo no Brasil
É uma enxurrada de ação, né? Uma enxurrada de ação. Pedidos, assim, absurdos, né? E os trabalhadores, eles não têm uma consequência de pedidos Quando eles absurdos, mentem, por exemplo. né? Não existe uma lei que Não pune existe. eles. Não, por quê? Porque você consegue, se adquire o direito aos benefícios da justiça gratuita com muita facilidade. Isso. Basta uma simples declaração, né? Exatamente. E você já consegue. Eu não tenho dinheiro para pagar. Você vai lá, dá essa declaração, o juiz já cata. E você não tem custo nenhum de você ajuizar uma ação. Uma ação de 5 mil, ou se você pede uma ação de 300 mil, você não tem você não vai sofrer as consequências de pedidos absurdos. A empresa sim, a empresa ela não dorme com uma ação que, né? Agora o trabalhador não. Por outro lado, aqui não. Aqui, para você conseguir os benefícios da justiça gratuita, você tem que entrar com o requerimento de segurança social, provar que você realmente não tem condição de arcar com essas despesas. Não, isso é muito bom, né? já. Deixa eu aumentar o ar aqui que tá E detalhe, assim, considerando que grande parte do país recebe o salário mínimo, então o fato de você receber o salário mínimo não te dá esse direito. Já não entra. Não, se você está empregado... Tem que ser uma pessoa que está abaixo do exatamente. Entendi. Você já esteja abaixo do salário. Mais difícil ainda, então. É óbvio que eles analisam a quantidade de filhos. Quantas pessoas tem quantas na casa. Pessoas tem na casa. Tem toda uma análise. Então, assim, é óbvio que você não pode tratar... E é feito real essa análise. É feito real. Então, você não pode tratar igual uma pessoa que ganha o salário mínimo e não tem filho nenhum, solteiro e vive com o pai. Sim, verdade. Né? E uma pessoa que ganha o salário mínimo e tem 3 filhos para criar, uma esposa, entendeu? Então, ou um pai, uma mãe doente que você tem. Então, eles têm essa análise, esse critério para saber se realmente você precisa disso ou não. E se você tem tem direito a esse benefício, daí sim é emitido um documento e o próprio Estado nomeia um advogado para estar te assistindo, os advogados inscritos, né? Então, isso por si só já dificulta o acesso à justiça. Agora, quando você vê que as pessoas trabalham, têm renda, e elas querem, só que elas, às vezes, são realmente enganadas, são realmente, né? Acontece muito isso também. Isso acontece muito. E elas querem buscar, muitas acabam até desistindo pelo custo. Né? Então, na verdade, ela vai ter que arcar com tudo. Ela vai ter que arcar com aquilo. Ela corre o risco de, às vezes, entrar com um pedido... E ainda não conseguir. E ainda ter que arcar com os ônus do advogado da outra parte, por ter perdido com a ação. Eu, particularmente, eu só entro com a ação quando a pessoa quer muito. Eu não aconselho. Eu sempre busco uma tentativa amigável, né, para solução do problema. Você entra em contato com a empresa e tenta negociar. Tenta negociar, exatamente. Eu acho que é esse o caminho. É tentar ajustar a conduta, enfim, para todo mundo. Colherzinha. A Dani, nosso patrocinador. Açaí do nosso patrocinador, da Uai Brasil. Maravilhoso. Esse daqui que é o pãozinho italiano, Já experimenta. Não experimentei ainda. Não, já experimenta. Tá uma delícia. Mas eu acho que esse é a mini pizza. Ainda não é o... Eu acho que ele também achou que era, né? Ele também achou que era. Porque eu vi ontem. Assistiu, né? Um pouquinho congelado. Vamos dar um recadinho aqui enquanto a Dani come ali? Vamos. Da Uai Brasil? Vamos. Eu amo açaí. Você gosta? Patrocinador da Uai Brasil. Nosso caprichou a Fran. A Fran mandou aqui pra gente os açaís maravilhosos, como sempre. A gente colocou ali no congelador pra não derreter, Esperar um pouquinho. Mas entre em contato com o pessoal da Uai Brasil. Eles têm pastel, tem açaí. Isso. O pastel tem diversas opções de sabores pra vocês escolherem. E o açaí também tem tudo diversos delicioso, maravilhoso. A gente pra vocês montarem o açaí do jeitinho que vocês gostam. O açaí deles é vegano, tem diversos acompanhamentos gostosos assim, pra vocês montarem o açaí do jeito que vocês querem. E a gente ama, né? A gente está sempre comendo. A gente sempre pede o açaí da Uai Brasil.
É maravilhoso. Então, peçam também. Entre em Pastel contato com eles lá e no açaí. WhatsApp, pede seu e fala, ó, vim indicação do No Viana Viana Pod. Pod. Vai lá no Instagram Aí você vai deles, ganhar um arroba pouquinho Web mais de Brasil. morango. Ó, se vir assim, ó, vocês já estão no lucro, né? O meu tem Nutella. Eu sempre É, a Bruna eu gosta sempre com peço com Nutella. Nutella. Ai, eu amo Nutella. Acho que casou super bem Nutella e açaí. É, combinou, É, né? eu gosto. E Acho ia muito sair bom. dar um gostinho de saudade de casa. Nossa, É. isso aí é bom, né? Eu É, também gosto. isso aí, Real, muito muito. Então vai lá, pessoal, em contato com o pessoal da Web Brasil. Peça o seu açaí, peça Esperar o seu meu pastel descongelar. Deixamos no freezer. e né? aproveite. É, isso aí, tá bom. Recado dado, né? Voltamos aqui, então. Nessa parte. Eu falo, né? advogada. Que bom, a gente Que gosta bom. de convidado que Ela fala tava atenta, achando bastante. que não, né? Aí, ó, você já tá pronta já. Né? Falando nisso, nessa parte de falar, você falou que tá começando a aparecer mais na internet, na rede social, gravar ali seus stories, a gente acompanha. O que você tem a dizer, assim, sobre a mudança, por exemplo? Quando você... Nunca te faltou cliente porque você realmente é uma advogada muito boa. Ai, obrigada. Mas não tem diferença? Até o tratamento com as pessoas, o reconhecimento também, né? O que eu vejo assim, eu acho que é acessibilidade. Eu acho que depois que eu comecei a mostrar mais a minha cara, parece que as pessoas perderam um pouco o medo de vir falar comigo. Exatamente. Eu não sei se eu tenho cara de... Não sei, entendeu? Simpática, né? Olha que advogada a gente já vai, né? Já vai falar assim, deixa eu ver como que eu vou iniciar a conversa. Exatamente. Então- Senhor, senhora. Então, Mas é legal que a internet, ela aproxima, né? Então, vamos dar essa proximidade, as pessoas se sentem mais à vontade, mais confortáveis de entrar em contato com o advogado, que tá ali aparecendo diariamente na rede social. Então, assim, o que eu percebi foi isso, que eu acho que... E, assim, até as pessoas começaram a interagir mais comigo, assuntos aleatórios. Então, outro dia, minha vida inteira eu tenho um problema de emagrecimento. Sim. Então, eu sempre tô de regime. E de E a minha gente vida. trazendo um monte de salgado e açaí pra ela. Mas é vegano. Não, mas eu me preparei. Eu falei, não, então vamos comer uma saladinha, não, uma coisa mais leve no almoço. Dá pra ter um equilíbrio. Além do equilíbrio, né? Exato. E daí, assim, daí outro dia, eu não sei que eu postei negócio de peso, porque agora eu também tô perdendo um pouco mais a vergonha, porque você vai emagrecendo. Eu sou ser humano, assim, então, né, eu Autoestima melhora. Quando a gente não né? se sente muito eu bem. não tava, eu estou acima do peso, mas eu estava muito mais acima do peso. Então eu não tava me sentindo muito bem. Sim. E daí eu postei o negócio, daí nisso veio uma pessoa falando assim, nossa, eu te acompanho, eu tenho a mesma coisa. Eu falei assim, Que sabe assim, legal. então é uma outra Uma abordagem conexão, né? que não tem nada a ver com direito. Eu falei assim, eu te sigo porque o seu perfil é muito legal, tem muita informação que eu gosto, mas nossa, eu também sofro com peso, com balança. Eu falei, poxa, que legal, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu mesmo, também, né? A eu gostei internet bastante. A internet aproxima mesmo a gente das Sim, pessoas, quando você né? aparece mais, posta Não, mais. dá uma cara pra Isso, empresa. e se expõe mais é também tudo. desse jeito, falar não só, por exemplo, do seu trabalho, mas aparecer mais como ser humano mesmo, né? Humanizar Pra essa mostrar empresa, né? que por trás da empresa tem uma pessoa também, que tem uma realidade parecida com a de alguém também, que vai se identificar e vai mandar esse tipo de Porque mensagem. exatamente, a advogada é uma área de tanto As pessoas respeito. sentem medo. Pelo menos a gente sempre viu isso, a gente sempre analisou advogados, então como meus pais também eram empresários, então sempre tinha advogado lá em casa, então era uma área, sempre meu pai falava, meu advogado vai chegar, então a gente sempre entendeu que é o quê? É uma pessoa, né, de autoridade. Tanto é que hoje a gente estava vindo gravar, eu falei, Bruna, eu tô tão cansada que a gente foi pro show da Ivete, eu posso gravar de boné? Minha mãe falou, mas você vai falar como advogada de boné? Mas Tá é uma entendendo a advogada hoje, autoridade? você vai tipo. Tá entendendo a autoridade? Então, assim, eu falei, vou, mãe, tem problema? Falou, Claro que pode tem. só porque é do Viana pode. Ela falou, né, já ficou meio assim, entendeu? Então, existe todo esse respeito, né, pela sua área. Como que você vê isso? As pessoas têm essa tratativa e a internet, ela aproxima mais, né? Ela acaba quebrando isso, Sim. né? E uma coisa que eu gosto muito de falar, a primeira coisa que vem doutora, eu falo, não, doutora não, me chama de Eu vi. Daniela. No Porque, podcast eu vi falando, eu assisti. sabe, me chama de Daniela, Dani. Eu falei assim, é óbvio, se a gente tá no tribunal, tá no Sim. meio de uma audiência, você tá falando, é diferente, a É. gente tem que se portar de forma acordo diferente, com o ambiente que a gente se encontra. Exatamente, concordo. Mas eu não gosto, sabe, eu acho que... Afasta, né? Não é só afastar, assim. Eu penso que quando você é advogado de alguém, você está trabalhando em parceria com essa pessoa. Verdade, ela tá... A decisão é a vida dela. Eu sou só um instrumento que vai auxiliá-la
nessa demanda, na resolução desse problema, ou até enfim, viabilizar um sonho, um projeto. Então, assim, eu não me sinto assim, que eu sou melhor ou pior. Sim, muito bom. Eu Legal acho, isso. eu acho que a gente trabalha junto. E assim, muitas vezes, às vezes eu ia para um caminho de risco e eu chego vários empresários, olha, mas eu quero fazer isso, mas por que você quer fazer isso? E às vezes eu já mudei de opinião sobre algumas questões e a gente acaba achando um caminho jurídico e que atenda à necessidade daquela pessoa para aquela resolução do problema. Então, eu não gosto de ser chamada. Eu sei que tem muito advogado que fala, não, eu quero ser chamado, mas eu também não... é um direito dele, é um né? direito. E tem os que fazem Exato. ao contrário, né? Que aí a Dani fala assim, não pode me chamar de Daniela, de Dani, e o doutor, por favor, doutor na frente. Eu realmente eu não gosto, não é assim que eu crio um relacionamento com os meus clientes, Sim. com as pessoas que trabalham. Seu público, né? Não é essa... existem momentos Sim. que necessitam. No tribunal tem que ser. Exato. Mas no dia a dia, numa reunião, né? E onde a gente está sonhando junto, porque o legal da advocacia é isso, né? Você sonha junto com o cliente e você vai acompanhando ele crescer. Ou às vezes uma mulher, às vezes em direito de família, né? Que você vê uma mulher que às vezes ela chega no momento de divórcio, que acho que é o pior momento na vida de uma pessoa. E você ajuda ela, sabe, a sair disso é tão conturbador esse momento. O suporte que você tem do advogado, ele faz toda a diferença também, é passar pelo processo, né? Passar pelo processo. E como que você faz para separar, assim, por exemplo, eu pego um caso desse, que a mulher está divorciando e tem toda... Se leva para casa ou você consegue fazer essa separação? Eu acho que eu consigo. Assim, eu sou um ser humano. Sim. Então não tem como eu ficar alheia à dor de uma outra pessoa. Impossível. É impossível, né? Mas eu tento separar, sim, até mesmo para poder ajudá-la, porque eu também não posso. Ela não é minha, tipo assim, ela não é minha amiga, né? No sentido de tipo, concordo. Que eu tenho que ficar com raiva do marido, tomar partido. Não. Mesmo porque, é o que eu falo, numa ação de divórcio, as duas partes erram. Não existe um casamento não existe um casamento que é só um erro, não, né? Às vezes o motivo que desanda um divórcio pode ser uma traição, sim, ou alguma coisa muito específica, mas até chegar nesse momento muita coisa aconteceu. E as pessoas te contam tudo? Não. O correto seria me contar tudo. Porque meu pai sempre deu advogado criminalista, tem tudo. Então, uma orientação que meu pai sempre me deu. Nunca minta pro seu advogado. Porque realmente é a única pessoa que pode... Pega um advogado criminalista. Todo cliente que mente. Vai depender na mentira. É um negócio que vai mudar a sua vida. Isso é muito difícil. Então, assim, é óbvio que ninguém deveria mentir. Mas a gente sabe que às vezes é difícil pra pessoa. E daí vai olhar... Depende da história, né? Depende da história, entendeu? Tem várias... E assim, tem coisas assim que machucam mesmo, né? Que você fala assim, nossa... Relembrar alguma coisa. Então, você tem que ser sensível àquele momento e ter o discernimento, né? Pra você separar. Poder separar e agir da forma técnica que a situação precisa. Então, por exemplo, já teve casos de... mas eu quero pensão... Tipo, 10 mil reais, a pessoa ganha 3, querida. Como que você quer? Entendeu? Qual que era a vida que você tinha com ele? Era uma vida desse padrão? Não, mas agora ele tá... Assim, não. Ele tá levando, né, pra um outro caminho. Exatamente. Coisa que uma amiga fala, não, ele tem que te dar os 10 mil, ele que se... Então, você tem que ter um equilíbrio entre aquilo que a parte técnica exige. Sim. Mas você eu pelo menos, eu sei que tem advogados que pensam diferente e eu super respeito isso. Cada um, né, vai escolher. Cada um vai escolher o seu caminho, tal, mas o caminho que eu escolhi é uma advocacia mais humana. E quando eu falo humana, é de olhar para outra pessoa, ver o ser humano que tá ali e poder ajudar ela a sair desse... Não é só um número, né? Não é só um número, não é só honorários, entendeu? A gente vida, até fala isso, né, lá em casa. A gente fala, por que a gente gosta tanto do seu trabalho? Porque parece que você limpou o seu vocabulário. Não sei se você fez isso conscientemente, tá? Mas você limpou o seu vocabulário para poder falar com as pessoas. Porque falar com um advogado é uma coisa assim... É mais fácil falar inglês com alguém. Também. Vamos falar inglês? Porque aí fica mais fácil. Porque falar com um advogado é extremamente complexo. Eu falo para mim, é mais fácil ler a Bíblia e você entender ela, todos os versículos, do que falar com um advogado. E você não, é muito fácil. Você faz um vídeo ali,
E às vezes para você pode estar, nossa, não tá bom, não tá. Tá perfeito. O vocabulário tá perfeito porque tá limpo. As pessoas entendem o que ela tá falando. Exatamente. Isso é proposital, porque eu me propus a fazer isso, né? Muito então, bom. eu tomo cuidado para não usar o juridiquês. Isso. Né? Pronto, tem a linguagem certa. A linguagem deles. Né? Eu quero que a pessoa me entenda. Então, o fato de não usar palavras difíceis não significa que eu não saiba. Com a pessoa você mas sabe. usar no momento certo. No momento que tem que E também usar. com o cliente certo. Tem cliente, Tem cliente que entende também o É. que você tá falando, então você vai falar no termo Exatamente. juridiquês. Mas tem muitas pessoas que estão chamando, tentando entender o caso dela e, tipo, o advogado tá explicando e você não tá entendendo nada. Então, eu tento mesmo ser... Muito bom, que tá a pessoa me perfeito. entenda mesmo, que é esse o objetivo. Não tem Esse é o objetivo. Ela tá passando informação, tá educando na rede social. Eu adoro. Então é importante que as eu pessoas assisto todos os seus entendam. vídeos, né? É, muito bom o perfil da Dani. Tanto é que quando você ganhou um prêmio, tá até aí, né? Vamos falar do prêmio. Nossa, Que a Dani ganhou. Print que tava votando. Que tava Dani, votando. É tanto print. E ela ganhou. muito a vocês. Nossa, foi muito legal. Ela ganhou o Minha prêmio mãe até de chorou assistindo o vídeo. Ai, sério? A gente comemora muito. Nossos Sim. clientes, quando vendem, a gente trabalha com várias empresas na parte de marketing. E eles falam, meninas, vendi mais uma A gente moto. fica muito feliz. A gente fica muito feliz. A gente brinda mesmo, a gente tem esse hábito. Vamos pegar, vamos abrir, vamos brindar. Porque é uma conquista. Para que os clientes tenham cada vez mais sucesso também. Se eles têm sucesso, a gente tem sucesso. Tá todo Exatamente. mundo feliz. Então, acho que esse é o caminho. A gente ficou muito, mas você não tem noção. Deixa eu falar Se aqui, eu ó. estivesse lá. A Dani, ela ganhou o prêmio Direito em Destaque, né? Na Estrela do Atlântico 2024. No passado. Como foi? Conta pra Muito gente. chique, como foi? Olha, foi emocionante. Foi assim, é o que eu falo, não é o número de seguidores, eu acho que é a maneira como você se comunica com eles. Porque Verdade. os advogados que concorreram, eles são muito grandes, muito grandes. Números, né? Em números, em até tempo de Na rede. tempo na rede, É. tempo até de experiência aqui em Portugal. Quando eu ganhei o prêmio, não tinha nenhum ano que eu estava aqui, Sim. né? Então, eu acho que foi uma surpresa, de verdade. Eu imaginei, porque Ela colocou, a gente inclusive, recebeu, na rede Dani. social que foi um vinho, foi um champanhe que ela comprou pra brindar quando ela fosse indicada. E ela abriu quando ela ganhou. Foi isso mesmo. É verdade. Foi esperando pra quando... Não, fui indicada, vou comemorar. Depois ela tava comemorando. Ela ganhou o prêmio. Então, foi exatamente isso, porque minha família ia vir no final do ano pra gente passar o Natal junto. E daí, quando você é indicado, o prêmio, ele entrega um kit, né, pros indicados, e vem um champanhe com rótulo muito legal, né? Eu não sei qual é o nome que usa em marketing, mas é como assim, a orientação, que horas que você tinha que chegar, um briefing do que hora, a vestimenta, Pra chegar tudo, né? E eles até falaram assim, independente se você for ganhar, vá com o seu discurso pronto. Já mete uma pressão. Não, ele falou assim, já vai com o seu discurso pronto. E daí eu, em casa, eu falei assim, Gui, né? Ele falou assim, Dani, você fez seu discurso? Eu falei, Gui, eu não vou ganhar. Eu falei assim, eu já tô muito feliz de estar participando. Olha os advogados gigantes que estão lá, entendeu? E super conhecidos, assim, profissionais que eu realmente admiro. Né? Pessoas que eu realmente admiro. E eu falei assim, e eu tô aqui, entendeu? Meio que de paraquedas. Você não tem noção, né? Eu não tinha, assim, noção. A gente fez a live, pra ela ter do trabalho que ela tá fazendo na rede social, como é bem feito. Porque ela ganhou pelo voto do público. Sim. A gente recebeu muito print. Eu não vou te mandar todos, mas a gente recebeu muito. Nossa, pessoal falou, obrigada. Tô votando. Obrigada. A gente colocou lá, o pessoal vota na Dani. Então a gente colocou aqui, até ela é no de Viana, blog, tá no guia dos sim. dois, a gente colocou no blog. Não, eu fiquei muito feliz. Assim. Então, acho que lindo. Melhor ainda, né? Você vencer sabendo que as pessoas foram lá e votaram. Essa é a melhor parte, Acho que é a melhor parte. E assim, eu não esperava mesmo. Tanto que os meus filhos, mãe, eu falei assim, gente, não vai. Assim, a mamãe já tá super feliz de estar lá. Sabe, eu tô, né? Tem um discurso de quem vai perder já, né? Tipo assim, eu tô feliz em... Tá participando, realmente. E eu realmente, tanto é que, assim, tem até uma agência, quando eu resolvi, né, quando eu saí daquele
o perfil deixou de ser a minha porta de estudos, para eu lembrar o que eu aprendi. Né? Virou uma coisa mais profissional. Virou uma coisa mais profissional. Eu fui atrás de uma empresa super conhecida. Até eles são muito famosos na Embraer. São, a Mídia Brasa, eles são incríveis, assim. E muito dessa facilidade, né, do falar, do escrever, veio deles. Muito bom, esse apoio, né? Veio deles. É o que eu falo, tem a Simone, assim, que... É uma pessoa que te apoia. Que me apoia. Eu falo, assim, que ela se doutorou em Direito. Assim, eu tenho uma gratidão, assim, por quê? Porque eu mandava os textos para ela, né, porque a gente faz um planejamento todo mês. Sim. Então eu mandava os textos para ela e ela trazia de volta com uma mágica linda, porque ela deixava, e com isso eu fui aprendendo com ela. Verdade. Né? Eu aprendi muito com ela. Uma troca, né? Uma troca. Então, ela acabou aprendendo muito sobre direito do trabalho. Muito bom. É bom, você vai lendo ali, você vai aprendendo várias coisas. E foram eles que até me direcionaram. Muito então, bom. Eles né? que me tiram da zona do conforto, tipo, começa a aparecer, vamos fazer vai lá, vamos fazer. Né? Então, eu sou muito grata. Eu acho que foram pessoas incríveis também que passaram, né? Muita gente, estão né? juntas. Ninguém vence sozinho, ninguém chega bem sucedido sozinho. Eu acho que é união de forças, é energia, porque as coisas se atraem, né? Tipo, exatamente. Parece que a gente se conheceu hoje. Fala a verdade. Não. Eu falei pra Dani pessoalmente. Dani, não te conheço pessoalmente. Não, a gente não conhecia a Dani pessoalmente. Não parece. Eu, pelo menos, parece que Sim, é verdade. Cerveja na Avenida dos Combatentes. Ali em Pinheiros, quando a gente ia em Pinheiros tomar uma cervejinha. Vila Madalena. Nossa, eu amo a Vila Madalena. Né? Então, eu acho que é isso. Então, eles me ajudam, eles que deram uma profissionalização. Sim, né? Deu uma cara nova, né? Uma cara nova pra... E ela saiu de usar a rede social para armazenar e memorizar o conhecimento para passar o conhecimento adiante. Muito interessante essa transição que ela fez. Foi. E com a ajuda da gente também, Mídia Brasa, muito legal. E quando você ganhou, assim, o que você sentiu? Tipo... Primeiro, eu acho assim, eu senti uma gratidão enorme pela família que eu tenho. Eu acho que eu tenho um marido que me apoia incondicionalmente. Eu acho que inúmeras vezes que eu tive que estudar, e ele deu conta de me ajudar com as crianças. Sabe assim, sabe um casamento que soma? Sim. Sabe? Eu quero que ele voe muito alto, assim como ele quer que eu também voe muito alto. Então, a gente tá junto porque a gente quer para crescer junto, sabe? Exatamente. Então, eu acho que não seria possível sem ele. Isso é fato, né? Eu acho que não seria possível sem os meus filhos também, porque eles... O olhinho dela até brilha. E meus irmãos e a minha mãe, né? O meu pai já é falecido, então ele não participou dessa... Não aqui, né? Em algum lugar ele tá participando. Né? Mas eu acho que muito do que eu sou e foi a criação que eu tive, né? A minha base, né? Foi a minha base. Eu tenho duas avós incríveis que têm histórias assim... É o que eu falo, a gente não é só a gente é toda uma geração que vem, toda uma história que vem junto, né? Então, quando eu ganhei o prêmio, eu não pensei só em mim, eu pensei na minha família, no meu marido, nos meus filhos, na minha mãe, nos meus irmãos, a sabe? Vitória de todos, e né? nas minhas avós. Eu acho que as duas são pessoas super antagônicas, assim, totalmente diferentes, mas elas têm um traço muito comum, que as duas são muito guerreiras. Então, a imagem de todas essas pessoas que fazem parte do que eu sou, foi nelas que eu pensei quando o Igor virou pra mim e falou assim, Daniela Polido, eu, oi? Tipo, né? Ela teve uma reação bem assim, né? É bom, porque foi super espontâneo. Foi. Tem certeza. Não, foi. Daí meus filhos, meu marido falou assim, eu falei que você... Bom, moral da história, não tinha discurso. Porque... Não! Achei que ainda tinha feito. Reivindicação. Não, juro. Se você ganhar ou não, faça o discurso. Não, ele discurso. Tava no briefing, falou assim, olha, como existe caso você ganhe, vocês vão ficar nervosos, então faça o seu discurso. Eu não fiz! Ela seguiu a recomendação. Não A fiz! gente lavou igual doido, nem ela tava dizendo. Não tinha nem discurso. A galera acreditou mais que a Dani. Eu queria. Sim. Eu acho que, né, aquele espírito de competição não tem como. Mundo, Mas eu achei que era uma coisa tão fora da realidade. Naquele momento. Naquele momento. E daí o que eu tirei de conclusão, sabe? Eu falei assim,
não é a quantidade de seguidor que você tem, Concordo 100%. e sim a qualidade de quem tá com você. Isso. Então, eu acho assim, e eu faço questão de responder todas as mensagens que me mandam, Bom. comentários, exceto quando é alguma coisa que, tipo, Sim. não tem, assim, ou não adianta eu convencer uma pessoa, que ele fala assim, ai, Portugal é isso. Eu vou tentar convencer, vou entrar nessa briga? Não vou. Tem coisa que não vale a pena. Né? Não vale Mas a pena deixar lá. todo mundo que entra com dúvidas, Sai de todas, lá com ela esclarecida, né? sai esclarecido. Ou pelo menos eu falo, olha, eu não consigo te ajudar porque eu preciso de mais detalhes. Isso, uma orientação mais Eu preciso ter aprofundada. acesso ao seu contrato de trabalho, mas eu faço questão de responder absolutamente todo mundo. Isso é assim. muito legal, porque é acessível, né? Porque isso é uma dificuldade. Os Isso advogados... é eu que respondo, não é? Ah, é? Muito bom. Muito Ela mesma que diferencial. responde. Sou eu mesmo que respondo. A rede social eu falo, né? Hoje em dia é extremamente importante. A Dani tá a prova viva, né? O pessoal votou aonde? Todo mundo ali no digital, né? No online. Graças a essa conexão que tem com ela, de acreditar super no potencial E vamos da Dani. contar gostar aqui uma do trabalho novidade. A dela. novidade já pode ser liberada? Eu tô com o coração aqui, assim. A Dani tem uma novidade. Tem uma novidade, pra compartilhar Dani. com vocês. Mas é a novidade, pessoal. Eu acho que assim, se vocês souberem dessa novidade, a gente vai deixar até o link. Já tô até dando um spoilerzinho aqui, ó, na descrição desse vídeo, para que vocês possam ter ali em primeira mão. Mas vamos deixar ela contar. Olha, eu falo que é um trabalho que foi desenvolvido com tanto carinho, Já falou. sabe? Com tanto carinho, com tanta... eu nem sei como falar, porque eu acho que é um material que vai ficar disponível para quem está empreendendo e está muito no comecinho, Isso. tá? É o e-book, né? Que é um guia para o empreendedor. Muito bom. Adorei o nome já. Guia para o empreendedor estrangeiro, Muito né? bom. Então, ele é um guia para quem empreende, mas tá naquela dinâmica de contratar. Então, quer entender como funciona a lei trabalhista aqui em Portugal? Ele está escrito em português do Brasil, porque eu ainda não me sinto preparada para poder, né? português de Portugal. E mesmo porque não é esse o meu objetivo, né? O meu objetivo é mesmo fazer com que o empreendedor que venha do imigrante, né? Que tenha assim, entenda de uma forma muito, da maneira como eu falo, que entenda como funciona a legislação trabalhista para evitar erro, sabe? Para tomar decisões de uma maneira responsável, equilibrada, consciente, né? Se está pensando em empreender, eu acho que é um material indicado. Se já empreende, mas está pensando em contratar, eu acho que é um material indicado, né? Se começou a contratar, mas não tem muita segurança se está fazendo a coisa certa ou não, também é um material. Ele não, é o que eu falo sempre, ele não substitui uma consulta individualizada. Por quê? Porque a gente tem a regra geral, que é o Código do Trabalho, mas cada empresa também, às vezes, pode ter uma norma coletiva, uma regra específica. Então, ele não trata a regra específica não se aprofunda, né? Não se aprofunda. Mas ele é um material que traz muita informação para que consiga entender como funciona ele aqui. E muito mais do que 40 horas semanais, 44 horas semanais, entendeu? Não, conteúdo com mais valor, mais aprofundado, que vai dar informações para você que quer empreender e ter clareza de por onde seguir, como começar. Guia, né? É um guia. É literalmente um guia. Então, da mesma forma que você acompanhar a rede social da Dani, você vai ver que tem diversas informações de valor na rede social dela. Imagina o conteúdo que não tem nesse e-book, que ela se dedicou, ela tirou o tempo para poder fazer, né? Para poder ajudar os empreendedores. Ela falou que tá incrível, né? Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita, porque eu tô com um orgulho enorme, porque foi um material assim que eu fiz com muito carinho. É um preço acessível no ponto de vista. Porque eu também. Analisou tudo isso, né? Eu analisei tudo. Então não é um preço de uma consultoria. Sim. Por isso que eu falo, ele é um material indicativo. Ele vai dar um norte. Ele vai dar um norte para você amadurecer ideias, até mesmo para você, quando for fazer uma consultoria, já tá até mais preparado para conversar, entendeu? Porque é muita informação. Então, ele tá separado por
tipos de contrato, ele tem como funciona férias, subsídio de Bem Natal. completo, então. Bem completo. Então, para dar um panorama geral, assim, no e-book, e se você tem alguma coisa muito específica, que é do seu caso, e aí, em contato com a Dani, falou, Dani, eu vi o e-book, tem muitas informações ali que me ajudou bastante, mas eu preciso de uma consultoria específica para esse tema. E aí é bom que a pessoa já sabe até o que ela precisa, Isso, né? Exatamente. A consultoria ser primeiro é meio que a pessoa não sabe nem o que ela precisa. Ela não sabe, né? Exatamente. O que eu vou perguntar, Exatamente. mas para eu poder me guiar, né? E assim, eu fiz também vários modelos, bem junto com o e-book, vários modelos de formulários. Então, por exemplo, existe uma obrigatoriedade que é o mapa de férias. Sim. Então, o mapa de férias, toda empresa ela tem que afixar o mapa de férias do estabelecimento para que todos os trabalhadores tenham. Tem Agora, acesso. como que é esse mapa? Quais são as informações que tem que ter? Então, Sim. eu trouxe o modelo, né? Muito bom. Então, a pessoa ela vai ter esse modelo. Olha, dependendo do tipo de contrato, você pode alterar ou não o horário, como fazer isso de uma forma legal. Então, você tem que documentar. Eu acho que isso. Né, então, ele não traz um modelo de contrato de trabalho porque não pode. Sim. Tá? O contrato de trabalho ele é um documento que tem que ser específico e individualizado. Mas não existe um padrão. Não existe um padrão porque você tem uma série de possibilidades e você não tem como você fazer um modelo de Google ou chat GPT. Ou chat GPT. Você pode fazer, mas né? eu não tenho, eu não seria responsável Sim. se eu fizesse isso. Porque isso não dá para ser, não dá para uma regra geral. Agora, os formulários, como proceder, qual o formulário para você formalizar as férias do seu trabalhador. Né? Então, isso tudo tem. Então, ele é um e-book. Até o desligamento também tem que ser. Também tem que ser feito de uma forma específica, isso. né? Cada tipo de contrato, ele tem uma formalidade diferente. Então, isso você entende no e-book, né? Como fazer o despedimento de uma pessoa. É realmente bem completo. É muito completo. Tá de verdade, muito assim. Bom. Tá muito legal, assim. E como o pessoal pode adquirir o e-book? Entre em contato com você no WhatsApp? Vamos deixar o link. Vai deixar o link? Vai deixar o link na descrição do vídeo aqui, inclusive, também, pra quem tá assistindo. Pessoal, já sabe, ó. Clica no link abaixo. E já aproveita aí, acho que a Dani, né, ela não pode falar dela, mas a gente pode falar, né? Então, assim, para você que é empreendedor, ou que tá começando, ou que já acha que já sabe tudo, mas não sabe nada, então entra lá, adquire seu e-book, que eu tenho certeza, e depois comenta aqui falando o que você achou, pode falar, pode mandar aí no nosso... Exato. A gente manda pra Dani. E sem contar que eu já tenho previsão de mais alguns, então, assim, muito bom. Eu adoraria até ter esse feedback, primeiro que a gente pode atualizar, pode melhorar, porque pra mim ele tá bem completo, mas pode ser... Do ponto de vista de quem precisa daquelas dicas, né? Isso, eu adoraria muito até bom, porque... Né? Então coloquem na descrição do vídeo, ou manda pra gente também no direct do Instagram, que a gente tá sempre olhando, que aí a gente vai mandar a gente tá sempre olhando né? Ela, porque eu sou péssima com rede social. A Bruna cuida de 300 redes sociais, mas ela mesmo não gosta de rede social. Também não gosta de aparecer, isso pra mim é super pra difícil. trazer ela pro Viana Pod foi um sacrifício. É mesmo? Mas tá indo bem, não parece mentira, tá aí. Ai, que bom, eu sou. Eu falo pra você. Sou daquelas que a boca seca e a perna ela fica bamba. Ela é crítica com ela mesma, então ela precisa... Tá tudo muito perfeito. E o meu vamos fazer. Quem gostou, fica. Quem não gostou, tchau. É o que eu falo, gente. Se nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, que dirá a gente, né? Exatamente. Então, é impossível. A gente ter essa consciência já tá... exato. Já tá muito à frente, né? É isso mesmo. E separou mais alguma pergunta? Eu acho que já foi todas, que a gente vai conversando aqui, eu vou soltando a pergunta no meio da conversa. Perguntas pessoais também, né? Já vai tirando, né? Muito. E você ficou surpresa quando a gente fez a live, o número de... Porque assim, foi uma luta pra fazer aquela live, né? Ela era pra ser uma live tão boa que tava caindo. Não sei se você percebeu. Foi, exato. Tava com retorno no tava áudio. Caindo mesmo, caiu. A gente teve que fazer, recomeçar. Aí tava com 200 e poucas pessoas, era um número assim já. É quando a Eli que mandou nos comentários, tá com 500 visualizações pra mim. Eu falei, mentira, não é possível. Mas aí a gente conversando com outros clientes nossos, e eles falaram, é porque advogado é realmente... Todo mundo quer tirar uma dúvida ali, todo mundo querem saber. Sim, então realmente. Então já tô esperando, com expectativas altíssimas para esse podcast aqui, né, Bru? É. E aí, mais alguma perguntinha pra Dani? Eu queria Dani? falar um pouquinho mais sobre, entrando
nessa área mais assim do empreendedorismo, né? Pode tomar uma aguinha. Posso tomar um açaí? Pode. Eu amo açaí. Esse não tá açaí, congelado, meu, ó. maravilhoso. O meu ainda tá um pouquinho, eu tô deixando aqui, senão deixa eu demorar tudo Eu inteiro. amo açaí. Ó, A gente colocou no congelador pra não derreter. Demorou um pouquinho. Mas tá forte o congelador, viu? Porque... Tá. Né? E aqui também tá frio. Então, Ajudou, né? dificulta o derretimento dele um pouco. Mas muito bom, vocês aí. Nossa, que delícia. Muito bom, Vai né? bom? Ai, Brasil arrasa. Ai, meu Deus, sujou tudo aqui. Não tem problema não. Vamos comer. Olha, Eu tô Brasil, esperando que ainda tem... O meu tem uma telinha aqui com um negócio. Eu amo açaí também. Nossa, que açaí bom. É vegano. Não tem aquele pó de guaraná, não é? Que vai nos açaís. Então ele fica muito mais saboroso. Muito bom. Eu queria falar sobre... A gente veio com um visto Startup Visa, né? Do Brasil pra cá. E Você aí, conhece? Por cima, porque Perfeito. eu acabo E é pegando bem- mais É. o de trabalho, procura de trabalho, é o que tem mais demanda pra É, mim. sim, muito mais, né? Né? É. Mas conheço, mas não me aprofundei Sim. pra saber muitas informações É técnicas. um bicho maravilhoso. Eu ia Sim. falar assim, a gente veio com esse visto, a gente recomenda, né? Do nosso ponto de vista, foi um visto excelente pra poder vir pra cá. Pra quem vai empreender. Tá? Isso, e aí eu queria ver do ponto de vista também seu como advogada, se é um dos melhores vistos pra quem quer empreender, Ou de procura de trabalho. ou a de pessoa procura de também pode trabalho vender, pra pessoa ter uma se porta ela de mudar de entrada. ideia. Como Então, funciona? vamos lá. Eu acho que todos os vistos são bons. Sim. Depende do seu objetivo. Né? O que você não pode é aplicar para um visto, chegar aqui e fazer outro. Ah, não, a pessoa não pode. Então é fazer. bom Não, ter ela- bem definido. Eu acho que antes. assim. Não, você pode, mas, por exemplo, Mas pela lei posso. Eu posso vir com visto e aqui mudar. depende. Depende do Porque visto. depende do visto, depende do momento que você muda. Então, uma pessoa que vem, por exemplo, com visto de procura de trabalho, ela não, e ela já sai às vezes, do Brasil com esse visto, ela tem que apresentar na entrevista um contrato de trabalho, tá? Entendi. Nada impede que depois, no decorrer, numa Ela renovação, empreenda. numa renovação, a vida mude, os planos mudem, porque depois você já tem. Porque assim, são coisas diferentes. Uma coisa é o visto e outra coisa é a autorização de residência, Isso. né? Exato. Então, quando você vem com um visto específico, você tem que preencher todos os requisitos dele. Você pode mudar? Pode, mas no momento da entrevista, você tem, Você tem que estar com tudo tentar. de acordo com o visto que você veio. Você solicitou Exatamente. um visto pra determinada coisa, então você tem que fazer isso quando você chegar aqui. Exatamente. Basicamente. Você pega um visto de contrato de trabalho, você já sai de lá com o contrato assinado. Você não pode, por exemplo, vir com um contrato com uma empresa X, na hora da entrevista, na tá com um outro tipo de empresa. Ah, é? Tem que estar com a mesma empresa. É, porque com a você mesma. sai. É porque normal, o certo é que é muito breve, né? Então você já sai com uma entrevista do consulado, você já sai colocando a entrevista na ANA. Ah, então Essa é- esse visto de procura de trabalho, a pessoa já sai com emprego do Brasil, é isso? Não, Não, visto de são trabalho. dois de trabalho, ela tá Tem visto falando. de trabalho e não e de tem procura. visto de procura de trabalho. Esse de procura de trabalho você faz também. Faço. É esse que você faz bastante, né? Na verdade, o que acontece? O visto de procura de trabalho, você tem um prazo para conseguir um emprego aqui. Ah, com Tá, contrato. com São, contrato, acho que com 4 contrato. meses, né? São 3. 3 3 meses. meses. Né? Então você sai com prazo para você, que pode ser prorrogado, mas você tem que. Tá. Só que você tem que pedir, não é? Não é certeza que vai. Vou deixando aqui depois. E vou deixando. Então, assim, ele pode ser prorrogado, mas você tem. Presume-se que dentro desse período Você já arrumou. você já conseguiu. Se você não consegue, você resolve trabalhar por princípios verdes, daí eu falo que vai ser meio que sorte de quem vai te atender. Né? Porque você pode pegar, às vezes, um atendente que não aceite mudar o tipo de visto, porque daí vamos imaginar, você veio com visto de procura de trabalho, daí você resolve abrir uma empresa, emitir recibos verdes. Pode ser que você pegou uma pessoa... Não tem como ter certeza que vai passar ou não. Não tem. Pode ser que sim, como pode ser que não. Você saiu de um funcionário, né, de trabalho subordinado para uma atividade independente. Isso. É diferente o que você solicitou lá E aí para varia entrar muito aqui. de acordo com quem te atende naquele E quem momento. te atende, Você pode pode falar, não, justificativo. você saiu do Brasil com esse visto, então você tem que se enquadrar aqui Entendeu? nesse visto. Porque é o que eu falo, o atendente, ele tem uma flexibilidade, ele pode entender
isso, Ou não. ou ele pode querer fazer seguir a lei, falar, não, você veio para aqui. Então, eu não aconselho, eu acho que até que você consiga a sua autorização, não mude aquilo que você já pediu. Muito bom. Entendeu? É mais Eu- garantido que você consiga. Não, se você Sim. estiver fazendo tudo Se certo, estiver vai ser fazendo tudo certeza certo, absoluta. certeza, né? certeza. Então, eu particularmente vejo dessa forma. Eu não Então, quando a aconselho. pessoa vai fazer o visto dela, você aconselha toda essa parte, por exemplo, digamos que eu estivesse no Brasil, Não, a parte administrativa no Brasil eu não faço, mas eu tenho advogados parceiros que a gente que trabalha faz. junto. Muito bom. Tá? Porque eu não consigo tudo, Sim. né? Você tem que escolher, né, algumas áreas Eu tenho que específicas. escolher as áreas, e eu acabo escolhendo as áreas que eu tenho mais afinidade. Sim, Então, assim, essa parte, porque isso não é um trabalho muito mais administrativo verdade. do que judicial. Então, eu prefiro, e existem advogados que curtem mesmo, mandar documento para consulado. Você gosta de ir pro tribunal. Ai, eu adoro audiência. Eu adoro audiência. Adoro audiência. Se você quer ser advogada sempre, você planeja, por exemplo, no futuro ser juíza? Não. Eu nunca quis ser juíza. Sempre quis ser Sempre quis ser advogada. Ah, você não viu o nenenzinho lá? Desde criança. Desde Mas, criança. Pode mudar, né? Às vezes você muda, Hoje, fala, não. eu falo assim, é óbvio que Pode ser que daqui 5 anos... Mas hoje eu não me vejo. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de tomar partido do meu cliente. E é de juízo, pode, né? É o que ela falou, inclusive, mais atrás, ela falou que o juiz é diferente, né, do advogado, porque tem que decidir ali. Tem que decidir. Não, ser baseado advogado nos já argumentos é do- extremamente complexo. Realmente tem que nascer para ser advogado. Eu não. Eu acho que se você entra sem querer, você sai. Porque não tem como. É muito complexo, né? E na área, assim, de advocacia, teria alguma outra área que você entraria, por exemplo, advogado Psicóloga. criminalista? Tem cara de Não, psicóloga. é na área de advocacia mesmo, porque Ah, tá. Família, né? tem Família. advogado criminalista e outros advogados também. Ah, é, sim, Eu não sim. sei Olha, todos, eu mas tenho áreas que eu nunca atuaria, Sim. que é criminal. criminal é uma delas. Criminal é uma delas. Não que eu, assim, eu morro de medo. Eu morro de medo. Entendeu? Realmente, muito E mais complexo ainda. É né? muito mais complexo. E daí, eu penso assim, eu sei que, enfim, eu nem sei se eu poderia falar isso ou não, sabe? Mas eu também não me sinto confortável em defender Eu sei. ou empenhar. Ela é muito humana, realmente, a Dani. Não, Sabe? Eu não sei, eu sei que é contra, mas eu não. Assim, para eu não ter uma questão ética, eu prefiro não me expor a uma situação dessa. Pra que eu vou? Entendeu? Ter que ter um dilema interno sobre. Né? É. Porque a partir do momento que você assume um processo, você tem que defender você concordando ou não. Sim. E daí eu optei em não me expor a esse tipo de situação para eu não precisar Ter que fazer essa. ter que fazer uma coisa que eu não queira fazer. É admirável até quem consegue, a gente fala, né? Eu Advogados Tem criminais, casos Sim. que a gente olha, meu Deus. eu super tem- eu respeito. também. Eu super respeito mesmo porque eu acredito que todo mundo tem direito à defesa, Sim. né? E, enfim. Mas é uma coisa que eu não conseguiria fazer, sabe? Ela é muito da parte humana mesmo. É. Eu tenho uma Humanas. curiosidade sobre a parte, por exemplo, você falou que já trabalhou com empresas grandes, de renome, e normalmente essas grandes empresas têm um quadro jurídico, né? Não é um advogado, são vários advogados. A gente tem muito cliente, assim. Sim. E tem muitos problemas, assim, é um dos motivos de você não gostar de lidar com grandes empresas ou não tem relação? Na verdade, o que me fez querer sair dessas grandes instituições é você não ver que o seu trabalho tem um efeito na vida de alguém. Então, por exemplo, eu trabalhava para uma empresa, para um escritório enorme, né? Sim. E eu fazia, sei lá, embargos, era um escritório tributário, eu fazia embargos à execução. Eu fazia, sei lá, milhões, É isso mesmo. né? Tudo era embargos, Quase mandados de um segurança, robô, né? Exato. E daí, assim, o que aquilo vai... O que o meu trabalho vai impactar na vida de uma pessoa? Sim. Ela tá realmente em outra fase, sabe? É, Aquela fase em que você quer fazer pelo outro. Já não é mais sobre você, é sobre o outro. não é só. É pra fazer o que você gosta, o que você acredita, o que Exato. você E os seus concorda. valores também Tem os dentro meus da sua valores, empresa. entendeu? Então, e aquilo você também vê o impacto do seu trabalho. Então, por exemplo, eu fazia uma defesa de um processo, um mandado de segurança.
às vezes eu nem sabia qual era o resultado que tinha. Sim. Entendeu? Agora, quando você entra para uma audiência e você vê que você está definindo a vida de uma pessoa, Exato. é muito mais, a responsabilidade é muito maior. Mas em contrapartida, o retorno, sabe, profissional, É é mais incrível, é gratificante muito mais também. gostoso, né? E assim, e aquela informalidade mesmo de Sim. poder, né, sentar e conversar. Isso. Então, isso foi o que me fez não querer trabalhar em grandes escritórios. E quando foi abrir, foi em 2007 que eu comecei a voar solo, né? Sim. Eu trabalhava nos escritórios, que trabalhavam para grandes Faz empresas. bastante tempo também. Então, em 2007, uma questão pessoal fez com que eu saísse aí da minha Tomasse zona de essa conforto, iniciativa. né? E daí eu falo o peso da família, né? Porque minha mãe falou, quando eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Naquele momento que eu tava. Minha mãe falou assim, ou eu ia para um escritório e trabalharia, né? De novo, De mesma novo, tal. rotina. Ou ela falou assim, você não tem filho, você não tem compromisso, né? Aonde come 4, come 5, vem pra casa, volta pra casa, Teve esse Olha, apoio. né? olha esse apoio, que diferença que faz. Total. volta pra casa, abre o seu escritório, onde come 4, come 5. E foi isso. E daí o escritório, eu pude, né, fazer isso. Sim. Daí eu falo das avós. Aí uma das minhas avós falou, não, a minha família tem uma empresa, né, Sim. em São Paulo, e eles tinham uma salinha, e a minha avó falou assim, não, a gente empresta essa sala pra você, Nossa, teve apoio real mesmo, de todo mundo. apoio real mesmo, sabe? Disponibiliza a sala por um período, que você quiser. Então, assim, eu consegui, eu sei que não é todo mundo que consegue Verdade. isso, entendeu? Mas Pra ter noção, né? Que é um privilégio, né? É um por isso privilégio que eu sou muito muito grata à minha família. E naquele momento do prêmio, tudo isso veio pra mim, sabe? Desde lá, né? Desde lá. É um desde prêmio lá. de um longo histórico, né? É. De lá Tem muita de gente trás. apoiando, né? Não é de Muita. agora, desse um ano que eu tô em Portugal, que eu tô aqui no Instagram, vem todo muito legal. Então, foi isso. Daí foi isso foi em 2007. E daí a coisa foi indo. Eu sempre trabalhei com parceria. Então, Isso é assim, muito legal também. eu sempre trabalhei. Eu acho que quando você trabalha em parceria, então, tinha uma época que eu tinha 5, 6 e-mails diferentes, porque eu trabalhava com amigos que tinham escritórios daí eu falo que os pontinhos se ligam, né? Sim. Porque eu sempre odiei trabalhista. Odiei! Olha como é. Odiei trabalhista. E daí os pontinhos se ligam. Eu falo que quando a gente olha pra trás, né? Parece que o universo vai Verdade. criando esses A gente vai pontinhos. entendendo, Vai né? entendendo. E na época, meus amigos, todos os advogados, cada um começou a abrir seu próprio escritório. E como trabalhista é uma área que não é muito valorizada, né? Sim. Acabou que todos, como sempre confiaram, assim, amigos de escola, de faculdade, Sim. dos escritórios que eu passei, tudo. Então a gente trabalha, e eu trabalho com eles até hoje, Nossa, que né? legal. Até hoje. Legal. Tanto que Parceria de o longa data. meu braço de um escritório que eu sou sócia no Brasil, é de uma amiga que a gente fazia estágio juntas, então nós passamos perrengues de estagiário, né? E ela abriu o escritório e a gente trabalha, desde que eles abriram o escritório, a gente trabalha em muitos clientes juntos, de uma forma... Legal. E assim, agora eu tô aqui, mas a gente atende. Sim. E eu sempre trabalhei com parceria, eu sou muito adepta à parceria. Eu acho que isso ajuda a gente a crescer muito. Ajuda né? a Com crescer. certeza. Não só em questão de Funciona. trabalho, mas como pessoa também. Sim. Porque a gente tem que lidar com outras pessoas, entender como ela funciona, como a gente funciona. A gente vai melhorando também. Quem cresce e né? aprende muito com Exato. parcerias. E essa família tá no Brasil? Sua mãe, seus avós são todos lá? As minhas 2 avós já faleceram. Sim. As duas avós já faleceram. Seu pai, E a minha mãe tá lá, o meu irmão também, né, que é casado. Todo mundo lá. E eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra. Ah, Então vai, ela imigrante foi- também. Ela foi a primeira, né? Ela foi Pertinho a até. primeira que saiu. Desbravou assim, o mundo. Desbravou o mundo, né? Teve a coragem É. de desbravar, porque não é fácil. É verdade, precisa de não muita é coragem. fácil, né? E eu tenho minha sobrinha também, que ela inclusive tá se formando esse ano em Direito. que legal! Pensa! A referência! Pensa no orgulho Muito que eu bom. tô também, Muito né? legal. E na minha casa, minha mãe é advogada, embora ela nunca tenha Você atuado. falou, todo mundo acabou indo. O meu irmão também, meus 2 irmãos, eles se formaram em Direito também, embora eles... É que eu falo, Direito é vocação. Eles se formaram em Direito. Se formar até Mas você você vai, não né? mas... sente, né? Que Mas aqui nunca que eu tenho que exerceram, seguir. né? Nem prestaram, eles nem prestaram o exame da ordem.
Meu irmão também começou, né, o Jefferson, Mas também e ele não parou no meio e conseguiu. falou, tem que realmente nascer pra... A minha irmã Hoje ele eu é nem músico. sei. A sua A irmã minha irmã também. eu não sei, ela começou, se A ela, família da Bruna é se ela perfeita. tá fazendo, eu não sei. A irmã dela tá fazendo pra direito e o irmão é contador, né? Que é contabilista. Eu falei, nossa, tá perfeito pra gente, né? Exato, Tá tudo em exato. família ali. Todo mundo fala que tem que ter família um médico, um advogado, um Isso. gerente de banco. Exato. Não é? Médico não tem, mas enfermeiro na minha família tem todos. Nossa, Não é? A família da Bruna Tem é muito enfermeiro. Já na minha são todos músicos. É, são todos músicos. E o meu irmão, um dos meus irmãos, que eu tenho 3, é marceneiro. Ele seguiu a carreira do meu pai. Meu pai era São dois marceneiro. músicos, um marceneiro. E o outro é marceneiro. E minha mãe queria, né? Desde pequena, me colocava pra fazer aula de cavaco e tal, mas eu não. Eu gosto de dormir à noite. Vou trocar a noite E pelo você tem dia, o dom né? da comunicação também. Eu né? gosto Eu acho muito que dessa parte. eu vejo assim, você falando com uma naturalidade, parece que esse é o seu ambiente, a sua É. verdade, você se sente Ela é, confortável, né? ela é comunicadora. Eu Exato. gosto mesmo, a minha paixão é essa. Desde Igual você sempre. pelo direito, o meu é a comunicação, Não realmente. é? É isso. Gosto muito, né? É verdade. Tô levando Agora- a Bruna, arrastando a Bruna. Tá me arrastando, me obrigando. Você vai sim. Mas é bom, no começo não, mas agora eu já tá... falei, eu não gosto de assistir ainda, você não gosta de me assistir, mas eu gosto de fazer, o Viana pode. Eu assisto, eu gosto. ponho lá na TV, no último volume, de certa forma lá. Não Né? é? Aos Vou pouquinhos a gente vai. Um pouquinho, vai tirando a vergonha. É. É isso. Eu vou perdendo um pouquinho de timidez, eu gosto também. Não é bom, não é legal? Eu gosto. Tá Hoje em vendo? dia eu gosto. Olha, vai até aparecer um pouquinho mais nas redes sociais, né? Quem sabe. É isso. isso aí, eu também acho. Agora a gente tá quase que no finalzinho, vamos encerrar. Pergunta pra mim se eu tenho mais pergunta. Tem? Não, pergunta. Você tem mais pergunta? Sem perguntas. Sem mais perguntas. Excelência. Excelência. Sem mais perguntas, excelência. Vamos aproveitar que a gente tá no tribunal. Vou finalizar desse jeito. A nossa Muito bom. doutora aqui. Então tá, a gente tá encaminhando pro finzinho do nosso podcast. pra gente começar a pro nosso sair, né? episódio. E a gente queria agradecer muito a sua participação Verdade, aqui. Dani, muito Pra gente legal. É uma honra receber você aqui. A gente admira muito o seu trabalho na internet, né? O trabalho que você tá fazendo na internet, o seu trabalho, você como pessoa. Exato. Acho muito importante passar toda essa informação que você vem passando ali para essas pessoas, criando essa rede de apoio, de informação, né? É uma As patrocinadora pessoas- nossa aqui É uma também. patrocinadora Obrigado. aqui. É Muito recíproco também, a obrigada. gente tá sempre te apoiando, sempre mesmo. Mas acho que também ter esse apoio faz toda a diferença pra Faz. gente. Porque a gente vê que a gente tá no caminho certo. Né? E acho que é isso que a gente precisa, que nem você falou, a gente precisa de parcerias. É. E você é uma baita de uma parceira. Não sei se você sabe, mas pra gente é um prazer gigantesco estar Ai, recebendo você aqui. A eu gente que gosta. agradeço. Minha mãe te ama, minha mãe sua fama, do dar beijo. E eu não conheço ela pessoalmente. verdade, verdade. Espero Não é? ela. Bom, Então é isso, a gente quer agradecer, né? agradecer aqui a sua participação e falar novamente sobre o e-book. Falar Redes onde as pessoas sociais. te encontram nas redes sociais. Se você quiser dar algum recado, falar alguma coisa pra quem tá no Brasil e quer vir pra cá, ou pra quem já tá aqui também, fica à vontade, o espaço é seu agora. Na verdade, o espaço já era seu, né? A gente o tá aqui tempo só de todo, coadjuvante. mas no finzinho só pra cravar. É. Não, eu acho que a gratidão, eu sou assim, extremamente grata. Vocês me apoiaram desde o instante que a gente se conheceu virtualmente. Silvia, né? Foi pela Silvia. Ah, querida. eu lembro que a Silvia ligou pra mim, Dani, olha, eu queria te apresentar uma pessoa. Você já viu esse guia, tal? Na hora eu falei assim, não, deixa eu ver, né? E daí ela falou assim, então por que você não anuncia o seu trabalho? Eu falei, claro, mas assim, foi uma questão de minutos. Eu desliguei o contato com ela, já liguei pra sua mãe, falei, olha, eu queria anunciar tudo. E foi assim, super rápido e aquilo, né? Desde o primeiro instante, acho que essa energia, essa sinergia, ela aconteceu, né? Mesmo virtualmente. E eu torço muito por vocês. Obrigada. Vocês não têm noção de como eu fiquei contente quando eu vi que vocês conseguiram esse espaço, sabe? Que vocês estão crescendo. Ela mandou. Oi? Ganhou o pitch. Exato, sabe? É o que eu falo. É tão legal. Pessoas assim, imigrantes que vêm, se reinventa e tá dando certo naquilo que se propôs a fazer, né? Naquilo que se propôs a fazer, naquilo que se planejou para fazer. Por isso que eu falo, o planejamento, ele é essencial, né? Tão importante quanto o planejamento financeiro é o planejamento profissional. O que você vai fazer? Porque se você não trabalha com aquilo que te faz feliz, você não é feliz. Concordo. Não tem jeito, sabe? A vida tem que ser, tá aqui
feliz mesmo, É radiante. tão rápido o nosso tempo aqui. É tão rápido, tão pouco, né? E você Tem que fazer o que gosta, Passa. leveza, com alegria. você passa mais tempo consciente da sua vida trabalhando do que com qualquer outro momento, outra demanda da sua vida. Então você tem que pensar Exatamente, nisso. trabalhar é uma parte gigantesca da nossa importante, vida. Não também, é? né? Vai Então- além do dinheiro, né? Muito, muito além. Tem que estar É a presente. consequência. Boa parte do nosso tempo no dia a gente tá gastando trabalhando. E é o que eu falo, eu não sou igual. Eu adoro dinheiro, A gente também. adoro gastar dinheiro, adoro coisas caras, demais. mas eu amo trabalhar. Eu Sim. acho que não vem de graça, não vem na mão. Não Sabe, mesmo. não vem. Nada bem. Né? Então, é o que eu falo. Acho que quem tem um sonho se persiste. Se é empreendedor e tá pensando, poxa, vem conversar comigo. Eu acho que eu posso ajudar de alguma maneira. Tenho certeza. Com certeza Né? Não acho, não, tenho certeza. Ela é modesta, gente, não acredita. Não acredita nela, ela é modesta. Realmente ela pode te ajudar, Pode, né? A fazer a coisa certa, a pensar junto numa solução, eu acho que é isso. Começa pelo guia. O e-book, guia, né? pelo O e-book. e-book. Eu espero muito que esse manual, que eu, assim, por horas, noites, Muito bom. né, pensando de uma forma muito Dedicando, né? estratégica para que Pra poder ajudar. para que eu pudesse entregar um negócio muito legal, sabe? Sim. Que eu tenho orgulho, realmente eu tenho muito orgulho dele. Sim. E eu acho que vai ajudar bastante gente. Se tiver dúvidas ou tiver críticas, poxa, fala, eu acho que a gente pode melhorar, Sim. pode ter a segunda edição, entendeu? Eu acho que e mesmo porque talvez seja necessário, a lei muda tanto, então ele não. Sim, Ele verdade. também tem um prazo de Atualizações, validade, né? atualizações, né? Então eu acho que faz parte disso. E gratidão por você. A gente que A gente agradece. que E agradece. deixa suas redes sociais. A pro rede pessoal social te pro pessoal né? seguir. Já fala aqui, ó, pra essa. Presta. Então, a mais ativa é o Instagram, que é o Isso. adv.danielapolido, tá? Agora eu estou me arriscando, aparecendo nos vídeos no TikTok e no Isso. YouTube, mas Tá bom. estou arriscando. Não é que nem a mais ativa mesmo essa, mas tá crescendo. Sim. E é isso. né? Sigam ela, né? Sigam a Dani. Sigam a Dani nas redes sociais. Entre em contato com ela para uma consultoria, você que já é empresário, né? Não está começando agora e precisa ter ali um apoio de alguém. Porque assim, quando você é empreendedor, em algum momento você vai precisar de um advogado. Então não espere esse momento chegar. Já deixa ali salvo ali o Prevenir é melhor do contato. que remediar. Exatamente. Vê ali o que você pode fazer, qual é o melhor caminho a seguir. Começa ali também pelo e-book, que vai ajudar muito. Então, se Verdade, você está precisando muito de uma bom. orientação, já no plano geral ali, deixa eu ver aqui um pouquinho de cada coisa e depois eu vou falar com a Dani um assunto mais específico. Ela tá aberta ali a receber vocês. Ela falou que responde e todo responder mundo. e tirar dúvidas. Então, entre em contato com ela. É adv.danielapolido no Instagram. Bruna O tá TikTok boa, né? também? Não, no TikTok eu não sei. Ela falou que ainda não tá ativa no TikTok. Tá, passa que a gente coloca lá. A gente coloca na no Vida Pode. descrição. E vai ficar aqui na descrição também, inclusive, o link pra vocês adquirirem o e-book da Dani. Isso aí. Inclusive, o lançamento é com vocês. lançou expectativa aqui. aí, O lançamento é pessoal. com vocês. É a primeira pessoa que eu. É o primeiro lugar que o ela tá aqui. lançamento do e-book tá Muito bom. ocorrendo Obrigada hoje. por esse Obrigada pelo Eu que agradeço. Então é isso, né? É isso. Obrigada por assistirem, Por mais ficarem, esse né, episódio, com a por gente. ficarem aqui até o final com a gente, com a Dani. Espero que tenha agregado aí muito na vida de vocês, que vocês consigam ter tirado o máximo proveito aqui desse bate-papo, que tinha muita informação valiosa, tenho certeza que vai Daria agregar. 5 horas de podcast, que fácil, né? Eu quero pedir pra vocês Se se inscreverem no Pede nosso aí, Dani, canal. fala, galera, se inscreve aqui, ó. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa também desse conteúdo. Exatamente. E segue a gente nas redes sociais também, @VianaPod, tem o do Guia Comercial, @Guia Comercial de Viana do Castelo, Isso. @Caola Pinheiro, @Bruna Manson. Segue lá a gente nas redes sociais, a gente tá sempre postando conteúdo, divulgando ali os anunciantes no Guia Comercial daqui Verdade, de a Viana, Dani tá lá fortalecendo, sempre, né, Tô lá sempre. fortalecendo essa comunidade empreendedora, o comércio local. Então, acompanha a gente e até o próximo episódio do nosso Viana Pod. Beijo, pessoal. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.